Venerando o perigo, identidade e ritual no culto de Santa Muerte. Por Kylie Munoz. Tese de honra. Universidade Estadual dos Epuletas. Submetido ao Departamento de Filosofia e Religião. No cumprimento parcial dos requisitos para o grau de Bacharel em Artes. Maio de 2021. Laura Emen, PhD, diretora de tese. Coamai, PhD, segundo leitor. Laura Emen, PhD, diretora de honras do departamento. Santa Muerte é uma santa popular mexicana que é a personificação feminina da morte. O culto de Santa Muerte é caracterizado como um dos movimentos religiosos que mais cresce no Américas, com uma estimativa de 10 a 12 milhões de devotos. Este grande número de seguidores foi acumulado bastante rapidamente, pois o culto só se tornou amplamente público desde 2001. Esta crescente popularidade do Papai Noel Muerte sugere as muitas qualidades atraentes que ela possui. Indiscutivelmente um de seus mais atraentes características é sua multidimensionalidade. Mesmo sendo a Santa da Morte, ela lida com uma variedade de questões e preocupações que seus devotos têm. Santa Muerte é mais comumente conhecida por ser o santo da cura, da sabedoria, da prosperidade, da proteção, do amor, da feitiçaria, da justiça e até vingança. É através deste aspecto multifacetado da sua personagem que muitos dos seus devotos se sentem como se eles pudessem vir até ela por qualquer motivo. Neste culto há uma forte ênfase na materialidade e fisicalidade da multidimensionalidade de Santa Muerte. Isto é melhor expresso através do velas votivas de cores diferentes, cada uma representativa de um aspecto diferente do Papai Noel. O personagem de Muerte. O vermelho simboliza seu trabalho com o amor e os problemas do coração. O marrom vela é usada para sabedoria e conhecimento. A vela branca é usada para gratidão e pureza. Roxo é usado para questões relacionadas à saúde. Verde é para lidar com a lei e a necessidade de justiça. Ouriço é o ouro por prosperidade e problemas financeiros. A última vela, que tem um laço mais polêmico, é a vela preta que pode ser usada tanto para proteção quanto para vingança. A feminilidade e as qualidades maternais de Santa Muerte oferecem outra fonte de conforto para seus devotos, já que muitas vezes ela é considerada um membro da família, especificamente vista como uma figura materna. Muitos de seus devotos se referem a ela afetuosamente como La Madrina, Madrinha, Lanina Blanca. A Garota Branca, La Flaquita, Garota barra Senhora Magra, e La Oesuda, Senhora Ossuda. Uma dela. Nome mais famoso é Santíssima Muerte ou Santíssima Morte. Este nome abrange o divindade e reverência a que ela é dada por seus devotos. Esses apelidos mostram ela 1. Identidade distintamente feminina que ajuda a conectá-la aos devotos através de uma abordagem muito pessoal e relacionamento íntimo. Atualmente, o culto às raízes modernas de Santa Muerte pode ser atribuído ao final da década de 1990 e início dos anos 2000. Um momento crucial na expansão do culto de um caráter esotérico. Tradição foi o santuário público criado por Enriqueta Romero na cidade do México. Este santuário público iniciou a era de crescimento do culto e permitiu as qualidades multifacetadas únicas de Santa Muerte sair do esconderijo e afetar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Introdução. A seguir, examinarei o romance popular Santo Santa Muerte. Minha análise de Santa Muerte e seu culto concentram-se nos elementos únicos de sua identidade e rituais devocionais, que não são vistos em outras práticas devocionais populares. Essas conexões rituais com Santa Muerte oferecem uma visão para a construção e reafirmação da identidade que ocorre entre seus devotos. Para isso discutirei primeiramente as origens deste santo enigmático. Vou considerá-la cuidadosamente. Conexões com figuras religiosas pré-colombianas como Mictecacihuatl e Mictlantecutli. Também considere sua ocupação inicial como feiticeira do amor, bem como explore teorias sobre ela. Raízes europeias. Isso mostrará muitos dos elementos sincréticos de sua personagem que moldam as complexidades e nuances de sua identidade. Poderei então discutir como sua origem. Mitologias contribuem para seu status de santa popular. Nesta sessão irei descrever o pontos em comum vistos na devoção popular aos santos e como Santa Muerte se encaixa nesse espaço folclórico, olhando especificamente para as características que ela compartilha com outros santos populares. Ao destacar estes pontos em comum, poderei enfatizar as áreas em que Santa Muerte difere de outras pessoas. Santos. Essas diferenças em relação a outros santos populares e atividades de culto mostram a importância de Santa Muerte apelar para seus devotos, pois sua identidade é construída sobre sua distinção de outros santos. 2. Canonizados e populares. Ao descrever as origens de Santa Muerte e a identidade popular dos santos, irei criar uma base para melhor conceituar as atividades rituais associadas a este tradição. Para minha análise do ritual dentro do culto de Santa Muerte, basear-me-ei em Ronald. Elementos de ritual de Grimes. Para o escopo desta pesquisa, estou limitando meu foco ao elementos de ações rituais, atores rituais, lugares rituais, tempos rituais e objetos rituais. Para ajudar na minha pesquisa sobre ritual, também usarei as distinções de Grimes dos termos performance, enactment e praticar. Ao estabelecer as teorias do ritual no contexto da Santa Muerte, serei a seguir capaz de explicar as atividades rituais associadas à sua personagem como feiticeira do amor, vingadora e protetor. Estas sessões abordarão as nuances da devoção de Santa Muerte e como ela os devotos criam e reafirmam suas identidades mundanas por meio do envolvimento ritual com o Papai Noel. Morte. Para ajudar a mostrar a experiência pessoal e os relacionamentos que os devotos têm com Santa Muerte, estarei retirando do documentário No Extra Santíssima Muerte. Este filme de 2011, dirigido por Lúcio Apolito, demonstra uma ampla gama de experiências e identidades de devotos. Para Santa Muerte, segue um estilo etnográfico que tem as narrativas pessoais dos devotos como o foco do filme. O filme acompanha devotos e não devotos pelo bairro de Tepito, na cidade do México. Este filme demonstra que a devoção a este santo se manifesta de várias maneiras, e que cada devoto tem suas próprias relações únicas e pessoais com a Santa Morte. Nossa Santíssima Muerte oferece uma contranarrativa a outras representações mediáticas, tanto no México como no México. Nos Estados Unidos, que restringem Santa Muerte e seus devotos apenas ao mundo da criminalidade e violência. 3. As origens de Santa Muerte. Santa Muerte é uma figura enigmática com uma origem ainda mais misteriosa. Devotos e estudiosos deram respostas diferentes sobre como e onde a Santa Muerte se originou. O que é definitivo sobre suas origens é que ninguém sabe realmente de onde ela veio. No entanto, os mitos e relatos históricos mais comuns que descrevem a Santa Muerte. Seus inícios podem ser categorizados atribuindo suas origens à iconografia católica medieval, ou raízes pré-colombianas em deuses astecas. Os mitos indígenas remontam a Santa Ana Chapitilo, México, porém, há relatos históricos que mostram seu aparecimento durante o Inquisição nas Américas, final da década de 1790. Semelhante a Santa Muerte, outras figuras de esqueleto têm apareceram em toda a América Latina como San Pascual el Rey, também conhecido como Rei Pascal, e San La Morte.
No entanto, Santa Muerte é única em comparação com estas figuras, pois sua identidade é distintamente ligado à sua feminilidade, mas é importante observar esses outros santos esqueletos como eles podem fornecer mais informações sobre a origem da Santa Morte. Associações católicas medievais. Uma das teorias mais comuns sobre a origem de Santa Muerte está enraizada na Europa. Iconografia católica do período medieval, especificamente do século XIV e posteriores. 1. Foi durante este período em que a peste bubônica estava a causar sofrimento e morte em toda a Europa. Não é? É chocante que temas de morte tenham começado a aparecer na cultura popular do período medieval. Um desses motivos de morte foi a dança macabra, que mostrava a universalidade da morte. As imagens mostrariam esqueletos representativos de todas as classes sociais dançando. Isso foi exibido. Piotr Michalik, Morte com um pacote de bônus, Espiritualidade da Nova Era, Catolicismo Popular e o Culto de Santa Muerte. Arquivos de Sciences Sociales des Religions 56, no 153, 2011, 161. 4. Que a morte viria para todos, independentemente do status ou do poder que detinham. Sorteio de Santa Muerte. Muitas semelhanças com este tema da morte universal. Muitos de seus devotos são atraídos por ela enquanto reconhecer que a morte é um equalizador que nivela os espaços ambíguos de status e identidade. Como encarnação física da morte, ela é capaz de criar este espaço livre de julgamento para seus devotos, assim como eventualmente todos morrerão. Santa Muerte é indiferente à forma como os indivíduos vivem suas vidas e oferece assim um espaço para seus devotos aceitarem a si mesmos e suas ações mundanas, assim como ela aceita eles por quem eles são e por tudo o que fizeram. Outra conexão com o meio e o final da Idade Média é que as pessoas estavam preocupadas em ter uma morte boa ou digna. Preparação para uma vida digna. A morte tornou-se uma das principais preocupações das pessoas que desde os tempos medievais se reuniam em cofradias. Essas confrarias ajudaram a lidar institucionalmente com a morte e, morrendo porque estavam envolvidos em diversas atividades, financiaram hospitais, arrecadaram contribuições, organizou funerais e rezou pelos confrades falecidos. 3. O que há de mais interessante nestes confrarias em referência à Santa Muerte é que elas organizariam dramas de fantasia. Estes dramas retratavam ideias e temas religiosos de forma visual e era uma tática usada por evangelizadores nas Américas para difundir o cristianismo entre os povos indígenas. 4. O conteúdo destes dramas de fantasia podem variar, mas como escreve Piotr Michalik, as representações iconográficas mais populares da morte na Nova Espanha e na Guatemala. Um esqueleto coroado, muitas vezes retratado como uma rainha, e um esqueleto segurando um arco com flechas. Ou uma foice, derivada diretamente das imagens europeias do final da Idade Média. Não demorou muito até as figuras esqueléticas retratadas nas igrejas e colocadas entre os santos católicos durante as festividades. Procissões e danças passaram a ser veneradas. 5. A instituição das confrarias também impulsionou a ideia e as estratégias para a obtenção de uma boa morte. Este mesmo anseio e desejo por uma morte boa e justa é visto na sociedade contemporânea. 5. Michalik, Morte com um pacote de bônus, 161. 4. Essas confrarias tiveram grande destaque no vice-reino da Nova Espanha e na Capitania Geral da Guatemala. Veja Michalik, pp 161162 para mais informações sobre confrarias. 3. Ibid, 16. 2. Michalik, Morte com pacote de bônus, 161. 5. Culto de Santa Morte. Seus devotos acreditam que Santa Muerte é capaz de lhes proporcionar uma morte digna. Este mesmo motivo da morte chegando para todos continua a ser visto por toda parte. Europa, normalmente representada pela figura do Grim Reaper. Em geral, o Grim Reaper, que é frequentemente visto carregando uma foice e vestindo uma túnica preta, compartilha características físicas semelhantes com Santa Muerte. Ela também é frequentemente vista segurando uma foice e sempre retratada como um esqueleto. Na Espanha, há até mesmo La Parca, que é uma figura feminina do Grim Reaper. Estas representações europeias e católicas de a morte e o morrer na forma de figuras esqueléticas parecem estar ligados à própria Santa Muerte. Iconografia. Não é surpreendente como estes momentos históricos e temas religiosos foram usados para explicar o início de Santa Muerte e seu culto. Hoje a iconografia de Santa Muerte também tem influências diretas do imaginário da Virgem de Guadalupe. As conexões de Santa Muerte com Virgem são abundantes, pois ela, Santa Morte, também é vista por seus devotos como uma figura materna que oferece amor incondicional a quem a venera. Estas ligações católicas e europeias com a origem da Santa Muerte não são as únicas teorias sobre o início da Santa Morte. As raízes pré-colombianas de Santa Muerte. Muitas vezes, estudiosos e devotos ligam a origem de Santa Muerte à época pré-colombiana. Figuras. Santa Morte tem sido associada aos deuses aztecas da morte e do submundo. Mictecacihuatl e seu marido Mictlantecuhtli. Esses deuses residem em Mictlán, nível mais baixo do submundo e localização dos ossos dos mortos. 6. Os aztecas acreditavam que durante o indivíduos que morreram de causas naturais, esses deuses poderiam intervir nos assuntos humanos e em seus. Os devotos poderiam usar seu poder para causas terrenas. 7. Tanto Mictecacihuatl quanto Mictlantecuhtli são retratados como figuras esqueléticas e frequentemente mostrados em atos horríveis que mostram a fisicalidade. 7. Castanha, devotada à morte, Santa Muerte, 28. 6. Christine Whittington, La Santa Muerte, origem e significado de um santo popular mexicano. 2011. Floresta Wake. Universidade, dissertação de mestrado, 12. 6. E confusão da morte. Na iconografia atual de Santa Muerte há influências aztecas. A mais pronunciada dessas influências é o uso de corujas nas imagens de Santa Muerte. O Tecalote, coruja em espanhol mexicano, derivada da língua náhuatl dos aztecas, simbolizava morte na cultura azteca. 8. Esta imagem da coruja tem um duplo significado dentro deste culto, com a coruja estando intrinsecamente ligado à morte e aos deuses do submundo, ao mesmo tempo que na Europa. Tradição, simboliza sabedoria e orientação. Este dualismo da coruja é uma grande representação do sincretismo dentro da identidade de Santa Muerte como figura da mitologia mesoamericana e catolicismo e tradição europeia. No entanto, dentro desta tradição, as raízes indígenas de Santa Muerte são mais propensas a serem evocadas por seus devotos mexicanos como suas verdadeiras origens. De certa forma, amarrando as origens de Santa Muerte na religião indígena, isso atua como uma característica de autenticação para ela. Próprias identidades do devoto como mexicanos. Alguns devotos sugerem que suas túnicas e roupas de estilo espanhol, vestidos e seus apetrechos europeus, a foice e a balança da justiça, são apenas uma fachada sutilmente velando sua verdadeira identidade azteca. 9. Isso, porém, não quer dizer que a maioria de seus devotos sejam preocupado com sua origem ou com os mitos que cercam sua criação. A maioria dos devotos venera o Papai Noel Muerte, independentemente dos princípios prescritos para ela. Mito de Santa Ana Chapitiro.
Embora Santa Muerte seja considerada um dos santos folclóricos católicos mais populares no México atual, ela não tem as histórias de origem típicas que a maioria dos santos populares tem. Isto é, principalmente pelo fato de ela nunca ter sido uma mulher humana. No entanto, existe uma dessas origens. História a qual está ligada pela Purépecha 10, comunidade indígena que reside no estado. Este grupo indígena nunca foi conquistado pelos vizinhos astecas. Veja Chestnut, pp 28 e 29 para mais informações sobre o Purépecha e o mito de Santa Ana Chapitiro. 9. Ibid, 28. 8. Ibid, 67. 7. De Michoacán. Vicente Ramos, que atualmente é um devoto muito ativo da Santa Muerte em Morelia, fez esta conexão com a origem purépecha de Santa Muerte na pequena cidade de Santa Ana Chapitiro. Ramos explica que no século XVI Santa Muerte nasceu de um casal purépecha. Milagrosamente, Santa Morte nunca apareceu como um bebê humano normal, mas nasceu como um adulto. Mulher de pele clara e cabelos castanhos. 11 Os pais, temendo que ela fosse levada longe deles pelos espanhóis, manteve-a trancada. No entanto, uma noite ela escapou e viajava de aldeia em aldeia. Durante suas viagens, os aldeões tinham medo dela, pois pensei que ela era algum tipo de espírito, ela apareceria com uma túnica branca ou preta. Rumores. Eventualmente se espalhou a mulher errante e isso resultou na prisão dela por parte dos oficiais da Inquisição. Para a bruxaria. Ela foi condenada a ser queimada na fogueira, mas após sua execução apenas sua pele foi queimado até virar cinzas. As chamas não tocaram seu esqueleto, deixando-o totalmente intacto na estaca. Em breve, percebendo o que havia acontecido, Frei João Pablo gritou para a multidão: não tenham medo, vocês têm nada a temer. Pelo contrário, dai graças a Deus por ter permitido que você visse o nosso Santíssimo. Morte, Santíssima Muerte. 12 Este mito de origem que cria uma vida humana para os lugares de Santa Muerte. Dentro das conceituações católicas de santidade, tanto na devoção popular quanto na devoção canônica. Dentro do catolicismo, um santo deve ser um ser humano que morreu por martírio ou morreu após viver uma vida heroicamente virtuosa. 13 Na devoção popular há um motivo comum do santo morrer. Morte trágica. Baseada no mito de Santa Ana Chapitiro, Santa Muerte cairia neste motivo de uma morte trágica e, portanto, ela poderia até ser considerada uma mártir. Este mito de origem único para o Papai Noel. Muerte é aquela que tenta situar Santa Muerte como uma santa legítima e doutrinariamente respaldada. Para a maioria dos devotos desta tradição, o reconhecimento da Igreja Católica é 13 Santos, Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, 2021, https://www.usc.org/offices/public-affairs/saints. 12 Ibidem, 30. 11 Castanha, devotada à morte, Santa Muerte, 28. 8. Desnecessário para sua devoção. Em alguns casos, os devotos preferem que Santa Muerte permaneça do lado de fora das estruturas doutrinárias católicas. Primeiros relatos históricos de Santa Muerte. Mesmo com todas essas origens teorizadas da Santa Muerte, não há prova oficial da validade de qualquer um deles. Parece que é mais provável que a identidade de Santa Muerte tenha sido moldado por uma amálgama de iconografia católica europeia e religião indígena. 14 A única origem oficialmente conhecida de Santa Muerte começa em sua primeira aparição nos registros da Inquisição, em 1797. Esses registros detalhavam os atos idolatrais de um grupo de indígenas na cidade de São Luís da Paz. O documento descreve como os nativos bebiam peyote até eles perdem a cabeça, acendem velas invertidas, algumas das quais pretas, eles dançam com bonecos de papel, eles chicoteiam santas cruzes e também uma figura de morte que eles chamam de Santa Muerte, e eles o amarram com uma corda molhada, ameaçando chicoteá-lo e queimá-lo se não fizer um milagre. 15. Após o avistamento inicial de Santa Muerte nos registros históricos, ela desapareceu até a década de 1940, onde ela reapareceu em cartões de oração. Estas orações 16 serviam para pedir-lhe ajuda no amor e problemas do coração. Sem dúvida, Santa Muerte foi uma feiticeira do amor nessa época, e continua a ser antecedendo o aparecimento de Santa Muerte nos registros históricos como um amor feiticeira. Seus outros pares santos esqueléticos, Rei Pascual e Santa Muerte, fizeram seus aparições na Guatemala e Argentina, respectivamente. Rei Pascual apareceu a um homem maia em década de 1650, quase 200 anos antes da chegada histórica de Santa Muerte. 17 A história de Rei Pascal. 17 Pascual Bailon foi um frade franciscano de Aragão que viveu na segunda metade do século XVI. Era conhecido como místico e contemplativo. Ele foi beatificado pela Igreja em 1618, apenas algumas décadas depois de sua morte, e depois canonizado em 1690. Embora nunca tenha posto os pés nas Américas, sua aparição na Guatemala em 1650 a um homem maia mortalmente doente é considerado o responsável pelo fim de uma epidemia virulenta. Diz a lenda que o santo espanhol apareceu na forma de um esqueleto alto em vestes lumanescentes no leito de morte de um homem cacique proeminente e apresentado. 16 A palavra orações em espanhol. 15 Castanha, devotada à morte, Santa Muerte, 31. 14 Isto inclui elementos religiosos da religião afro-caribenha como a santaria. 9. Segue o mesmo padrão que outros santos populares têm. Chestnut acredita que Rei Pascual é transformação sincrética do franciscano espanhol São Pascual Bailon. Santa Muerte de a Argentina, assim como Santa Muerte e Rei Pascal, é um esqueleto que também é conhecido por seus devotos como o Justo Juiz. Este santo é mais conhecido por sua habilidade de encontrar objetos roubados ou perdidos. Mesmo que esses números parecem semelhantes a Santa Muerte, e no caso de Rei Pascal eles são anteriores a ela, ainda há uma grande característica diferenciadora entre Santa Muerte e esses outros santos esqueletos. Como Andrew Chestnut afirma que os esqueletos de santos argentinos e guatemaltecos são o produto de uma fusão de La Parca com santos espanhóis reais e imaginários. 18 Este não é o caso de Santa Muerte, ela não tem conexões históricas com o ser humano e tem apenas uma escassa quantidade de mitologia que respalda sua origem humana. A identidade de Santa Muerte também está diretamente ligada a ela. Status de Santa. Ela é vista por seus devotos como uma figura materna, esses outros esqueletos. Os santos não têm tais relacionamentos familiares com seus devotos. Assim, para Santa Muerte, mesmo que sua identidade é influenciada por seus homólogos do esqueleto masculino, essas influências são encontradas apenas em iconografia compartilhada enquanto ela detém o poder eterno da morte. Cada um desses mitos de origem sobre Santa Muerte apresenta dimensões únicas da iconografia e identidade do santo. Mesmo que sua origem é desconhecida, sua identidade continuou a ser moldada tanto por sua religião católica quanto por raízes pré-colombianas, que se misturaram para criar sua identidade única como santa popular. 18 Ibidem, 61. Ele mesmo como São Pascoal, embora ainda faltassem 40 anos para que ele fosse canonizado. Castanha, dedicada à morte, Santa Muerte, a Santa Esqueleto.
Imprensa da Universidade de Oxford, 2012, 166167. 10. Santidade popular dentro do culto do Papai Noel. Morte. Santa Muerte é a santa popular católica da morte. Com sua identidade inegavelmente ligada ao folk. Veneração, não é surpresa que existam pontos em comum entre ela e outros santos populares. No entanto, Santa Muerte traz novos componentes à sua identidade e veneração popular que não são compartilhada por seus santos pares. Essas características diferenciadoras do caráter de Santa Muerte afetam a interações que seus devotos vivenciam com ela. Figuras como João Diego, que habitam espaços de devoção católica e folclórica, têm mais facilidade para serem aceitos pela Igreja, pois demonstrado pela beatificação de João Diego. Este processo de beatificação começou devido à iniciativa de João Diego. Crescente popularidade entre os católicos. Da mesma forma, esta grande população de seguidores de João Diego é visto no culto de Santa Muerte. Como afirmado anteriormente, ela tem uma estimativa de 10 a 12 milhões de devotos em todo o mundo, mas permanece oficialmente não reconhecido pela Igreja Católica. Embora Santa Muerte e João Diego nunca tenham existido historicamente, a identidade de João Diego permite que ele ainda se encaixe na soteriologia católica. Santa Muerte nunca mais terá a mesma experiência com a Igreja Católica como João Diego. A identidade de Santa Muerte existe fora do conceituações católicas tradicionais de santos devido a ela ser a personificação santa de morte. Antes de explicar as semelhanças e características diferenciadoras do Papai Noel, considerando o status de Muerte como santo popular, é importante entender o que exatamente é a devoção ao santo popular. Em primeiro lugar, este tipo de devoção é um espaço amplo que contém uma variedade de personagens diferentes. No contexto de Santa Muerte, a devoção popular está inequivocamente ligada à cultura mexicana. Como Frank Graziano escreve o mundo da devoção popular aos santos e, mais amplamente, do catolicismo popular. Geralmente, é aquele em que seres sobrenaturais, deuses, santos, almas, espíritos, são proeminentes. 11. Presença na vida cotidiana. Eles se misturam com os humanos e têm influência causal mágica e milagroso até mesmo nas questões mundanas da rotina diária. 19. Este panteão de seres sobrenaturais permite que os devotos recorram aos santos para uma ampla variedade de preocupações que aparecem em suas vidas diárias. Esta devoção popular ao santo é caracterizada pela retumbante quantidade de pessoas normais cotidianas que são devotas desses santos. Os devotos buscam a ajuda do sobrenatural, seres humanos, para ajudá-los a sobreviver aos problemas diários. Isto cria um forte vínculo entre os devoto e o santo, pois o devoto depende continuamente do santo para seus milagres. Ajuda. No culto de Santa Muerte, é importante notar que, como outras práticas devocionais populares, pessoas normais constituem a maioria dos devotos desta tradição. Esta realidade, no entanto, não é expresso pela mídia. Eles continuamente a ligam ao mundo da criminalidade e perpetuam as conexões de Santa Muerte com a cultura do narcotráfico. Explorarei esse retrato da mídia com mais profundidade abaixo, mas vale a pena mencionar que as representações da mídia sobre Santa Muerte afetam a forma como ela é percebida como uma santa e, na maioria dos casos, mancha negativamente seu papel como figura divina para o público em geral. Mesmo com as duras críticas de pessoas de fora, os devotos a usam continuamente como seu santo de escolha. Isto se deve em parte ao fato de Santa Muerte ser especialista em muitas questões. Ela é até conhecida como a Santa da Ação por seus devotos. 20. Seus seguidores sabem que, uma vez que fazem uma pedido à Santa Morte, ela irá cumprir e conceder seus milagres rapidamente. Semelhante a muitos outros santos, Santa Muerte mais comumente trata de questões relacionadas à saúde, amor, família e emprego. 21. Ao contrário de seus outros homólogos santos, ela inicialmente começou como especialista em amor e é considerada uma poderosa feiticeira do amor. 22. Normalmente, os santos populares começam tratando 22. Devido ao escasso número de registros históricos sobre Santa Muerte antes do contato colonial, o primeiro poço. Fontes documentadas de Santa Muerte a descrevem como uma feiticeira do amor. Isso significa que Santa Muerte poderia muito bem. 21. Graziano, Culturas de Devoção, 11. 20. Andrew Chestnut, Devotado à Morte, Santa Muerte, The Skeleton Saint, Oxford University Press, 2012, 21. 19. Frank Graziano, Culturas de Devoção, Santos Populares da América Espanhola, Oxford, Nova York, Universidade de Oxford. Imprensa, 2007, 3. 12. Com os problemas comuns que os devotos enfrentam e, com o tempo, desenvolvem especializações que tornam-se seus cartões de visita. Para Santa Muerte, ela historicamente tem sido ligada ao amor pela feitiçaria como seu primeira ocupação santa oficial. Contemporaneamente, sua identidade como santa multidimensional mantém um dos apelos mais fortes aos seus devotos. Eles não precisam mais invocar vários santos para ajudá-los em sua causa, agora eles podem simplesmente pedir a Santa Muerte para ajudá-los com qualquer problema. Eles podem ter, ao contrário da veneração formalizada de santos canonizados e da adoração de um Deus distante, Santa Muerte e outros santos populares estão profundamente ligados às suas comunidades e devotos. Existe familiaridade íntima com santos que são concebidos como extensões sobrenaturais de seus comunidades. 23. A identidade desses santos populares é um reflexo direto da comunidade que o santo habita. Para figuras como Santa Muerte, sua popularidade se estendeu além do México para uma ampla variedade de países e comunidades. À medida que a popularidade do santo continua a crescer, mais rituais. A diversidade é vista dentro desta tradição, à medida que cada comunidade interage com ela de maneiras diferenciadas. No entanto, um componente comum da sua identidade, não importa a sua localização, é que ela é distintamente retratada como uma mulher mexicana. 24. Isto é demonstrado através de atividades rituais como vestindo efígies de Santa Muerte com roupas femininas tradicionais mexicanos. Sua identidade como mexicana também é demonstrada através das oferendas que serão dadas a ela, pois suas oferendas são itens que os devotos acreditam que Santa Muerte gostaria como mexicana. 25. Isso geralmente inclui tequila, cerveja, cigarros, comida tradicional mexicana e dinheiro. 26. 26. Ver Chestnut, pp. 19192 para uma análise mais detalhada dos itens oferecidos a Santa Muerte e seu significado cultural. 25. Ver Graziano, pp. 55 e 57 sobre o papel das oferendas na devoção popular dos santos e como as oferendas estão ligadas ao identidade do santo. 24. À medida que Santa Muerte continua a se espalhar fora do México, será interessante ver como sua identidade é transformada. As comunidades que ela habita. 23. Graziano, Culturas de Devoção, 3. Comecei como um santo generalista que não tinha especialidade em feitiçaria amorosa. O primeiro registro histórico do Papai Noel. Muerte aparece nos registros da Inquisição em 1797. Veja Chestnut, pp. 31-32 para obter mais informações sobre este histórico inicial. Registro de Santa Muerte. 13.
A identidade de Santa Muerte como mexicana é ainda evocada por sua conceituação geral pelos devotos à medida que eles se baseiam em ideias mais amplas sobre a morte na América Latina. Morte na América Latina. O catolicismo implica mais uma mudança de estado e status do que uma ausência permanente do mundo dos vivos. 27 Isto significa que uma vez que um ente querido morre, ele nunca mais sai do mundo físico. Feriados especiais como o Dia de los Muertos comemoram essa crença como entes queridos. Visitar os túmulos dos mortos e acreditar que sua família falecida pode retornar ao mundo dos vivendo por esse período de tempo. Tradições rituais como esta mostram o conforto com morte e morrer em culturas da América Latina, especialmente na cultura mexicana. Assim, Papai Noel, Muerte, como personificação física da morte, não é vista como macabra, mas como algo reconfortante e figura familiar. Além do culto à Santa Muerte, a devoção popular também abrange esta conforto com a morte. Isto difere da Igreja Católica na medida em que a iconografia de Cristo e os santos servem mais como modelos de sofrimento significativo, de penitência e de consolação, em comparação com um sofrimento maior, do que como veículos para resultados positivos e práticos. Mudança. 28 Este foco no sofrimento difere muito da devoção popular e, mais especificamente, devoção à Santa Muerte, já que essas tradições são praticadas propositalmente pelos devotos como um meio de aliviar seu sofrimento na vida e na morte. Como explica Graziano que a morte não é privilegiado para atração mórbida ou contemplação passiva, mas sim para a implantação de seu poderes sobrenaturais para melhorar a vida de alguém neste mundo. 29 Isso faz parte do poder do Papai Noel. Muerte como um santo. Ela personifica como a morte pode ser uma força transformadora e poderosa em vida dos indivíduos. Tal como acontece com muitas outras tradições devocionais populares, este culto não tem doutrina formal para ditar ou limitar as atividades rituais associadas à Santa Muerte. Assim, a devoção aos santos populares pode assumir um 29 Ibidem, 8. 28 Ibidem, 8. 27 Graziano, culturas de devoção, 6. 14. Variedade de formas, pois os seguidores têm liberdade para expressar devoção como acharem adequado. Existe, claro, uma estrutura subjacente à maioria das práticas devocionais, tanto no âmbito público como privado. Esfera, mas os devotos não estão limitados ou vinculados a essas estruturas fundamentais de devoção. 1. Uma característica comum neste tipo de devoção é a utilização de contratos espirituais entre o santo e devoto. Esses contratos garantem que ambas as partes cumpram sua parte no acordo. Se um devoto não cumprem sua promessa ao santo, eles acreditam que o santo infligirá sua ira sobre o devoto. Por outro lado, o devoto pode punir o seu santo por não conceder a sua milagres. Isso pode ser feito cessando explicitamente a veneração ao santo ou mesmo desrespeitando suas efígies, como é visto em alguns cultos dedicados a São Judas Tadeu. 30 No culto de Santa Muerte, sabe-se que se um devoto não cumprir sua promessa à Santa Morte, ela usará seu poder para punir seu seguidor desleal. Contudo, ao contrário de outras devoções populares, os devotos não punir Santa Muerte por não conceder seu milagre. Os devotos acreditam que ela é muito poderosa. Ser punir e saber que buscaria vingança se fosse desrespeitada. Em toda a devoção popular, os santos emergem das necessidades da comunidade. 31 Para o culto de Santa Muerte, este é especialmente o caso porque seus devotos primários são marginalizados e pessoas privadas de direitos que não podem recorrer à Igreja Católica ou às suas instituições governamentais para ajuda em sua sobrevivência. Como afirma David Bramley, seus devotos principais e distintos são estranhos, grupos sexuais marginais, comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, sexo, trabalhadores, cartéis de drogas, criminosos, traficantes de drogas, sequestradores, coiotes, prisioneiros encarcerados e jovens adultos marginalizados. 32 Como pessoas marginalizadas, os devotos de Santa Muerte buscam poder. 32 David Bramley, Santa Muerte como religião perigosa e emergente. Religiões, volume 7, não? 6, 2016, pp. 114, https://doi.org/10.3390/rel706006564. 31 Graziano, culturas de devoção, 10. 30 Muitas vezes os devotos viram suas efígies de modo que fiquem de frente para as paredes, alguns amarram cordas em suas estátuas e as penduram de cabeça para baixo e, em casos extremos, os seguidores enterraram suas efígies como punição por não considerem seus milagre. Veja Orsi, Obrigado São Judas, Devoção das Mulheres ao Santo Padroeiro das Causas Perdidas para mais informações. Nas interações com efígies de santos. 15. Maior do que o da Igreja e do Estado para ajudá-los. Não é de admirar que as necessidades trazidas à atenção dos santos populares são predominantemente aqueles que o governo ineficaz não satisfaz. Cuidados básicos de saúde e segurança socioeconômica notáveis. 33 Em última análise, santos populares como Santa Muerte. Ajudar seus devotos a lidar com seu status e identidade como estranhos. Santa Muerte ajuda. Os devotos reivindicam agência em espaços onde são considerados outros. Esta aceitação de povos marginalizados e desprivilegiados apresenta uma das qualidades mais singulares do Papai Noel. A identidade de Muerte como santo popular. Sua identidade como uma santa que não julga é uma das mais características atraentes para seus devotos, já que muitas delas não podem ser aceitas pela Igreja Católica, Igreja ou nas comunidades maiores em que vivem. Não importa quais ações seus devotos façam nesta vida, Santa Muerte não os abandonará nem lhes dará as costas. É devido ao status de Santa Muerte como a personificação da morte que ela é capaz de criar este espaço livre de julgamento para seus devotos. A morte é um equalizador que todos terão que enfrentar e, portanto, Santa Muerte é indiferente a como os indivíduos vivem suas vidas. Da mesma forma, para seus devotos, Santa Muerte pode ser considerada um santo marginalizado. Ela é ativamente condenada e denunciada pela Igreja Católica, mesmo embora a maioria de seus praticantes se considerem católicos. Seu status marginalizado é outro qualidade que seus devotos consideram reconfortante, pois ela é uma figura identificável porque muitos deles têm. Também foi rejeitado pela Igreja Católica. Para seus devotos, a Santa Morte lhes permite lidar com o seu estatuto marginalizado e os desafios e sofrimentos que isso acarreta. Comparado com outros santos populares que não julgam, como Jesus Malverde, que é considerado padroeira dos narcotraficantes e ladrões, Santa Muerte detém um poder e uma força diferentes dos esses números. 34 Santa Morte nunca foi uma mulher humana e, portanto, sua força não vem de uma vida humana trágica, mas do poder eterno da morte. Na maior parte da devoção popular, os devotos consideram 34 Ver Gomes et al. Para saber mais sobre o santo popular Jesus Malverde. 33 Graziano, culturas de devoção, 29. 16. Seus santos populares sejam extensões de suas identidades e se sintam iguais a seus santos, pois se sentem vistos. E pode se relacionar com a vida trágica do santo popular como humano. Esta ideia de morte trágica é uma característica
A santidade popular e muitos dos mitos de origem sobre santos populares individuais descrevem o horrível e maneiras injustas pelas quais os santos populares morreram. Ao morrer tragicamente, isso acrescenta poder a esses mitos, pois muitas dessas figuras santas recebem o status de mártires. Para Santa Muerte não há trágico história de sua vida e morte. Os devotos acreditam que Santa Muerte é uma extensão de suas identidades, como pessoas marginalizadas, mas reconhecem que ela tem um poder superior, como literalmente a personificação da morte, e não confunda o seu estatuto humano com o seu estatuto divino. Santa Muerte é um dos santos populares, se não o mais poderoso, a quem um devoto pode recorrer. O poder está ligado ao seu status de personificação da morte, uma figura equalizadora que ninguém pode escapar. Para a maioria dos devotos, Santa Muerte é imaginada apenas como uma resposta a Deus e tendo capacidade de conceder milagres divinos. Como explica Andrew Chestnut, se a Santa Ossuda se encontrar com dezenas de novos adeptos que ficaram desapontados por São Judas, Guadalupe, Jesus Malverde e outros, é porque nenhum deles, oficial ou popular, pode rivalizar com o poder e o alcance de sua capacidade de operar milagres. Em grande parte isso deriva de sua posição na hierarquia celestial imaginada pela maioria dos devotos. Classificação mais elevada do que outros santos, mártires e até mesmo a Virgem Maria, Santa Muerte é concebida como um arcanjo da morte, que realmente só recebe ordens do próprio Deus. Leitores. Familiarizado com a teologia católica reconhecerá o papel familiar do arcanjo Miguel, o anjo da morte de Deus que guarda e julga as almas, pesando seus méritos com o mesmo conjunto de escalas empregadas pelo santo esqueleto. Assim, na teologia popular dos devotos da morte, a Senhora Poderosa não só substitui São Miguel, mas para todos os efeitos suplanta o próprio Deus com seu poder infinito de realizar milagres. 35. O poder infinito de Santa Muerte como Santa da Morte permite que seus devotos se sintam totalmente protegidos por ela. Como a maioria dos seus devotos está cercada pela violência e pela morte, eles se confortam sabendo que eles têm uma relação pessoal com esta figura. Na maior parte da devoção popular, Deus tende a desaparecer das atividades rituais entre os santos e seu devoto. Por exemplo, os santos serão agradecidos. 35 Castanho, devotado à morte, 60. 17. Por milagres em vez de Deus. Os devotos acreditam que é a divindade do santo que realiza essas milagres, não a divindade de Deus realizando esses milagres através do santo. Como Frank Graziano explica, o pedido de milagres é feito aos santos populares, os milagres concedidos são creditados aos os santos populares, e os agradecimentos, incluindo orações e oferendas, são direcionados aos santos populares, e não a Deus. 36 Embora a grande maioria dos devotos de Santa Muerte defina consideram-se católicos, alguns de seus devotos optam por se afastar da organização religião, especificamente o catolicismo, como um todo. Para esses devotos que não atribuem a fé católica provavelmente não vê Deus em nenhuma parte de seu relacionamento com a Santa Morte. Isso coloca Santa Muerte no topo da hierarquia espiritual para esses devotos não católicos, como um santo ambíguo que habita tanto o espaço do catolicismo formal quanto o popular. Devoção, Santa Muerte está expandindo a forma como o termo santo pode ser entendido. Um efeito. Este uso alargado de santo é um nivelamento e depois uma reordenação da hierarquia católica. 37. Isto subverte o poder da Igreja Católica de determinar quem é santo. Assim, indivíduos que antes eram marginalizados pela Igreja Católica podem invocar a sua própria santidade. Figuras como Santa Muerte para oferecer-lhes o amor, o apoio e a proteção que não podem receber de santos canonizados e a Igreja Católica. O reconhecimento dos santos pela Igreja Católica legitima certas experiências vividas pelos devotos. No entanto, a devoção à Santa Muerte valida a realidade da vida de seus seguidores. Assim, a santidade, seja ela reconhecida formalmente ou não pela Igreja Católica. Igreja é um conceito complexo que existe simultaneamente dentro das estruturas doutrinárias da Igreja Católica, ao mesmo tempo que é expandida e reestruturada para se adequar às necessidades e experiências de devotos. Santa Muerte é uma força resistente à contínua discriminação da Igreja Católica contra pessoas e santos que não se enquadram na sua imaginação de católicos e de santidade. Papai Noel. 37 Ibidem, 9. 36 Graziano, Culturas de Devoção, 10. 18. A popularidade contínua de Muerte apenas mostra ainda mais como este sistema limitante de veneração dentro a Igreja Católica não está funcionando e os devotos estão se voltando para a única figura confiável que eles sei, morte. Ritual de teorização. Para ajudar a conceituar melhor as atividades rituais dentro do culto de Santa Muerte estarei extraindo elementos de ritual de Ronald Grimes. Para ajudar nesta discussão, também usarei o termos desempenho, atuação e prática. Esses termos são frequentemente usados de forma intercambiável quando discutindo atividades rituais. No entanto, Grimes aponta que há uma distinção sutil entre cada uma dessas palavras. Grimes argumenta que os rituais são práticas na medida em que enraizam atitudes, performances na medida em que são testemunhadas ou enquadradas como fictícias, e promulgações na medida em que exercem força além dos seus próprios limites. 38 Embora estas palavras sejam distintos uns dos outros e aplicáveis a diferentes situações rituais, penso que certos rituais são uma amálgama de desempenho, atuação e prática. Especificamente, em relação à Santa Muerte, penso que estes termos práticas, performances e reconstituições podem ser aplicados a todos os rituais. Atividades presentes no culto. Em diferentes momentos e espaços, a atividade ritual pode ser qualquer uma destas termos. Estou argumentando que certos rituais dentro deste culto são combinações de performance, prática e promulgação. Assim, esses termos não se opõem entre si, mas são complementares e trabalhar juntos em determinados espaços-tempo para criar experiências rituais únicas dentro do culto ao Papai Noel. Morte. Usando a teoria dos elementos rituais de Grimes, poderei enfatizar o significado. 38 Ronald L. Grimes, O Ofício dos Estudos Rituais. Nova York, NY, Oxford University Press, 2014, 243. 19. De ritual dentro desta tradição e destacar os efeitos que o ritual tem sobre os devotos de Santa Muerte. Pois pode criar e transformar o humor e as motivações. 3.9 dos profissionais. Desempenho, atuação e prática. Na teoria da ação ritual de Grimes, ele faz as distinções mais claras entre os termos desempenho, atuação e prática. Grimes aponta que a dimensão-chave do pensamento sobre o ritual como performance é que ele sugere que existe um público. Grimes afirma que, como a densidade social é tão típica do ritual, as ações rituais são geralmente interações, e estas interações diferem em certos aspectos dos tipos comuns de interação. 40 Em outras palavras, mesmo embora os rituais possam ser um esforço individual, muitas atividades rituais são realizadas dentro do grupo. Configurações. Isto significa que todos os atores rituais estarão interagindo entre si e com o espaço.
mesmo que não seja uma figura ativa no fazer físico do ritual, como o público/ritual. Espectador. Assim, dentro dos modelos de desempenho da atividade ritual, mais agência é dada tanto ao o insider do ritual e o público/espectador do ritual, pois todos são vistos como participantes ativos do esses rituais. 41 No culto de Santa Muerte, a performance desempenha um papel fundamental no envolvimento ritual. Com santuário públicos. Um dos mais famosos santuário de Santa Muerte está localizado no bairro Tepito, na cidade do México. Este santuário se envolve com a ideia de performance ritual e como o público afeta indiscutivelmente as atividades rituais que ocorrem neste santuário público. A performance ritual também alude a pensar sobre o que o ritual realmente faz, em vez de no que supostamente significa. 42 Ao focar no desempenho da atividade ritual, ele pode manter estudiosos de atribuir significado ao ritual onde não há nenhum, pois nem todos os aspectos de um ritual. 42 Ibidem, 73. 41 Catherine M. Bell, Ritual, Símbolos, Sintaxe e Praxis. Em Ritual, Perspectivas e Dimensões, 6189. Novo. York, NY, Oxford University Press, 1997, 76. 40 Grimes, O Ofício dos Estudos Rituais, 243. 39 Clifford Geertz, Religião como Sistema Cultural. Na Interpretação das Culturas, 87.125. Fontana Imprensa, 1993. 90. 20. Necessariamente tem um significado mais profundo do que apenas mostrar isso. Isso pode ser melhor compreendido em termos de ritualização 4.3 que denota uma gradação da atividade ritual que nos livra de pensar sobre ações como ritualísticas ou não. No entanto, Grimes também sugere que os rituais consistem em mais do que apenas mostrar. Para esse tipo de ritual ele usa o termo enactment. Para Grimes, encenando o ritual significa que há uma certa quantidade de força por trás do ritual, denotando que esta força pode trazer sobre algo que afeta os participantes do ritual. Grimes afirma. Da mesma forma, a realização de um ritual pode colocar as coisas em movimento. Seus gestos e posturas são projetados para conseguir algo. O objetivo deles não é apenas entreter, mas sim causar efeito, por isso costumo. Dizem que as pessoas realizam rituais, especialmente quando um rito parece capaz de realizar uma ação ou provocar um efeito. Se eu disser atuar, geralmente é para chamar a atenção para o fato de ser testemunhado por um público ou a uma atitude de como se entre os participantes. Ritual é realizado quando os participantes agem na frente de outros espectadores ou quando desempenham papéis em um modo subjuntivo. 44. Este foco de fazer é útil para pensar sobre os efeitos do mundo real que as atividades rituais podem ter nos participantes do ritual, membros do ritual e espectadores/testemunhas do ritual, e nos ambientes ao redor deles. Assim, a participação em atividades rituais, seja passiva ou ativa, pode criar rumores e motivações poderosas, difundidas e duradouras em seus participantes. A promulgação pode ser visto como uma extensão da teoria do desempenho que se baseia mais no fazer e no efeito do ritual, mas ainda observa o papel do público/espectador dentro desses rituais. Ensinação ritual. Aparece em todo o culto de Santa Muerte. Cada vez que um devoto dentro desta tradição realiza uma ritual de devoção a Santa Muerte, eles procuram provocar um efeito no mundo real. Quer seja para punir um cônjuge extraviado ou orar por proteção, os devotos de Santa Muerte realizam rituais para receber as bênçãos e a ajuda divina da morte. A última distinção que Grimes faz é pensar no ritual como prática. Grimes puxa fortemente da teoria do hábitos de Pierre Bourdieu, como as sociedades reproduzem seus valores em 44 Grimes, O Ofício dos Estudos Rituais, 243. 43 Verbel, pp 73 e Grimes, pp 243 para mais informações sobre o papel dos participantes do ritual. 21. Indivíduos, ou, como os indivíduos habitualmente mantêm as opiniões e atitudes esperadas de 45 A relação do hábitos de Bourdieu com o ritual chega ao que Grimes acredita estar no cerne da prática. As formas como os significados culturais parecem óbvios, naturais ou tidos como garantidos. 46 Prática. Teorias mostram como a atividade ritual ajuda a produzir, reproduzir e manter realidades culturais que são apresentados como verdades inquestionáveis. Assim, a teoria da prática olha para o contexto cultural mais amplo. Estruturas dentro das quais os rituais estão situados. Catherine Bell observa o elemento transformador de teoria da prática. Ela afirma. A teoria da prática afirma levar a sério a forma como as atividades humanas, como formais, como um ritual religioso ou tão casual como um passeio ao meio-dia, são estratégias criativas pelas quais os seres humanos reproduzem e remodelam continuamente seus ambientes sociais e culturais. Pratique. A teoria também aborda diversas questões que a diferenciam da teoria do desempenho. Por exemplo, está menos interessado em tipos específicos de atos, como rituais ou danças e mais interessado em saber como a atividade cultural geralmente funciona. 47. A teoria prática permite que os estudiosos observem as estruturas maiores em jogo nas atividades rituais. Isto mostra como atitudes e rituais são enraizados por meio de atividades rituais. Para o culto ao Papai Noel, Muerte praticando certos rituais mostra a expressão cultural mais ampla da identidade mexicana. Através de rituais que tratam de gênero, como rituais de amor, os devotos muitas vezes praticam rituais que são um efeito ou um meio de combater as questões mais amplas da identidade de gênero e dos papéis de gênero. Com a cultura mexicana, todos esses termos, desempenho, representação e prática, iluminam nuances dentro da ação ritual. Esses termos demonstram como a ação ritual pode variar muito em significado, esforço e crença, mas são partes essenciais da expressão cultural. 47 Bell, Ritual. Perspectivas e dimensões, 76. 46 Ibidem, 244. 45 Ibidem, 244. 22. Atores rituais. Ao pensar sobre a ação ritual é importante discutir as pessoas que participam. Essas atividades rituais. Grimes chama esses participantes de atores rituais. Este termo evoca as ideias de teoria da performance e da agência a todos os participantes, até mesmo aos espectadores do ritual, como ativos membros de atividades rituais. Isto não significa que toda pessoa que é um ator ritual seja fisicamente fazendo a ação ritual, mas eles estão no mesmo espaço e interagem, embora limitados, com os participantes do ritual realizando a ação ritual ou com os objetos rituais estando em seu presença. Grimes explica que porque todos, mesmo o participante mais passivo, exercem algum tipo de agência, todos os participantes são executors, mesmo que não façam nada além de aparecer ou fique longe. 48 Nestes espaços rituais, muitos tipos diferentes de atores rituais estão interagindo, como devotos, descrentes e turistas, todos eles estão afetando simultaneamente esses espaços rituais. Todos os atores rituais têm um papel ativo no ritual, mesmo que sejam passivos em relação ao ritual. Atividade.
Ao relacionar os participantes do ritual com os atores, isso coloca em questão o elemento de crença e a dimensão da fictividade na realização do ritual. Os atores rituais não acreditam ou mesmo precisam saber o significado das atividades rituais com as quais estão interagindo. Uma dicotomia comum entre ação e crença muitas vezes pressupõe que a crença existe antes. Ação quando este não é necessariamente o caso, nem é uma questão importante a ser feita como atores rituais. Não questionam a legitimidade da sua crença sobre a sua ação. O que há de significativo no ritual? Atores e a questão da crença é que os atores rituais, ao contrário dos atores de palco, não devem ser fingindo, embora possam de fato ser. Embora possam estar atuando, porque estão conscientes de serem observados, eles também devem agir como agentes que realizam alguma coisa. 49 Esses atores rituais existem em um espaço-tempo que lhes permite interagir com 49 Ibidem, 249. 48 Grimes, o ofício dos estudos rituais, 249. 23. Objetos, pessoas e ambientes. Quer o ator ritual seja ou não um crente, um descrente ou completamente estranhos a essas atividades rituais, esses rituais estão ligados à construção de identidade. Isto é, especialmente o caso daqueles atores rituais que são espectadores e existem fora do âmbito cultural. Estrutura desses rituais, pois sua identidade seria outra em relação ao ritual nativo desses espaços. Da mesma forma, as identidades podem ser consolidadas através dos agentes rituais coletivos. 50 Em outras palavras, a identidade do indivíduo está ligada a esses espaços rituais coletivos e afirma sua identidade como parte de a comunidade ou grupo interno que é fisicamente um participante ativo nesses rituais. No culto de Santa Muerte, esta afirmação de identidade é uma parte especialmente importante das atividades rituais. Dentro deste culto, como os atores rituais que estão ativamente envolvidos com a Santa Muerte em eventos públicos, santuário reconfirmam seu status como devotos e membros de suas comunidades locais. É nestes espaços onde as interações sociais estão ocorrendo entre os devotos que fazem parte do local comunidade ou a comunidade devocional maior de Santa Muerte. Assim, criando laços duradouros através de sua devoção compartilhada de Santa Muerte. Lugar ritual. Em conjunto com os atores rituais estão os lugares rituais. Esses atores rituais estão interagindo com locais rituais através de atividades rituais. Grimes explica que os locais rituais são frequentemente vistos dentro de estruturas binárias que ele descreve como o espaço ritual é frequentemente conceituado em um modelo de um ou outro, arquitetônico/natural. Dentro/fora, central/periférico, estático/móvel, permanente/temporário, sagrado/não sagrado. Alto/baixo, perto/longe, público/privado, pago/gratuito, espaço, abstrato, vazio/lugar, específico. Geográfico, set, construído/setting, dado, ali. A atividade humana real muitas vezes acontece entre, e não nos extremos, dessas polaridades de oposição. 51. 51 Ibidem, 256. 50 Ver Ibidem, 251 Para mais informações sobre agentes rituais coletivos. Ele o define como um grupo agindo em conjunto. 24. Estas conceptualizações binárias do ritual eliminam as nuances e limitam o quão interdependentes esses elementos rituais são o resultado da experiência ritual geral. Isso não quer dizer que esta interdependência dos elementos rituais depende de todos os rituais terem atores, lugares, tempos e objetos, mas sugere que a maioria dos rituais tem a maioria desses elementos que desempenham um papel na performance, representação e prática desses rituais. Para locais rituais, existe um significado nas ações que ocorrem neste espaço, pois nem todo espaço ritual é necessariamente sagrado. Assim, Grimes entende espaço ritual como qualquer lugar onde ocorre um ritual. 52 Isto. A ampla conceituação do espaço ritual permite uma maior inclusão de lugares que nem sempre são pensado como ritualístico para ser considerado como tal. Isto é especialmente útil para pensar sobre atividade ritual dentro do culto de Santa Muerte. Como muitas outras devoções populares, seus devotos buscam sua ajuda através de suas experiências cotidianas e espaços diários. Assim, os espaços rituais são variados em todo o culto e pode até incluir os locais mais mundanos. Mesmo para espaços que são tradicionalmente considerado sagrado, pode ser feito como tal através do envolvimento ritual que acontece lá. Assim, a sacralidade do espaço tem mais a ver com as qualidades transformadoras que ele possui em um indivíduo, o que significa que o status do indivíduo é alterado através da interação com o sagrado, mas retorna quando termina a interação com o espaço. Grimes também ressalta que os espaços podem ser incorporados e da mesma forma podem incorporar a ação. Isto em alguns casos pode significar que espaços tornam-se atores rituais e até realizam atividades rituais. 53 Grimes explica que rituais operam em ambientes que são simultaneamente biológicos, geográficos, sociais, políticos, histórico e cultural. 54 Locais rituais, considerados sagrados ou não, mostram importante interações que ocorrem entre os praticantes e as estruturas culturais dentro desses rituais. 54 Ibidem, 259. 53 Ver Grimes, pp 258 e 259 Para mais informações sobre os não-humanos como agentes ativos do ritual. Grimes usa os exemplos de montanhas e rios, focando principalmente em locais do mundo natural, como agentes rituais. Seria interessante observar como os espaços rituais que não pertencem ao mundo natural são agentes rituais ativos. Principalmente, pensando espaços rituais, como eles são incorporados e como eles incorporam. 52 Ibidem, 257. 25. Atividades. O lugar ritual no culto de Santa Muerte mostra esta interação única entre o sagrado e profano, pois os espaços devocionais costumam ser locais mundanos, como quartos, cozinha, mesas ou ruas do bairro. Esses locais tornam-se assim um espaço mesclado de sacralidade e profanação através da presença de Santa Muerte em seu santuário. Hora ritual. Muitas vezes coincidindo com o local do ritual está o momento do ritual. O tempo ritual pode ser interpretado de uma variedade de maneiras e tem muitos significados. Grimes apresenta definições do que ele considera mais termos proeminentes em referência ao tempo ritual. O mais relevante para o meu argumento são as suas definições de duração ritual, quanto tempo dura uma performance ritual, resistência ritual, quanto tempo dura uma performance ritual. Sobreviveu historicamente, tempo ritual, quando um ritual acontece, e faseamento ritual, o padrão temporal, ritmo, de um ritual, a articulação de um ritual de seu início, meio e fim. Enredo, 55 Os rituais estão conectados espacial e temporalmente aos indivíduos e grupos/comunidades que os fazem. Assim, tempos culturalmente significativos são frequentemente representados ritualmente. A duração do ritual mostra o tempo físico que passa durante a execução, representação ou praticando uma atividade ritual. Esse período de tempo pode variar muito dependendo da complexidade do ritual.
A duração do ritual também pode ser representativa de uma quantidade culturalmente significativa de tempo e, portanto, tem menos a ver com a ação ritual, mas com o simbolismo ritual do tempo. Recuando e olhando para o significado histórico do ritual, a resistência ritual destaca como a maioria dos rituais mudam e se transformam ao longo do tempo. Os rituais que permanecem os mesmos por longos períodos históricos. Períodos podem fornecer uma visão mais ampla sobre as mentalidades sociais, políticas e econômicas dos devotos. Grimes observa que ao analisar o tempo ritual são criadas duas analogias comuns que apresentam ideias de ritual como estrutura imutável e ritual como atemporal, ambas conexões com 55 e Biden, 262. 26. O tempo remover o ritual da devastação do tempo. 56 Em outras palavras, sob esses modelos, o efeito do tempo no ritual desaparece e cria a ilusão de que o ritual é um conceito estático. Muitos rituais morrem. E muitos são transformados e construídos para criar novos. A resistência de um ritual pode ser afetado pela preservação do referido ritual, como se o ritual fosse transmitido por escrito, oralmente ou mnemonicamente. 57 Em conexão com as transformações temporais do ritual, pensar sobre o tempo ritual é significativo quando se olha para as mudanças históricas ou estagnação de quando um evento específico ritual ocorre pode destacar rumores e atitudes culturalmente persistentes ou culturalmente descartados. O elemento do tempo ritual é significativo, pois pode apontar não apenas uma compreensão coletiva de tempo, mas também individual, como quando um ritual acontecerá não precisa ter um significado culturalmente significativo, mas pode ser baseado apenas no relógio interno de um indivíduo. Isto é especialmente verdadeiro para o culto de Santa Muerte, já que a morte santa não tem datas físicas que sejam significativo para sua mitologia, como um aniversário ou dia de morte, já que ela nunca foi uma mulher humana. Assim, os devotos escolhem momentos que sejam significativos para a sua comunidade ou que estejam relacionados com outras feriados e eventos. 58 O momento do ritual também pode variar por vários motivos, alguns baseados na praticidade física, como a necessidade de realizar um ritual à noite, já que menos pessoas estão trabalhando nisso. Tempo, 59 Ou simbolismo cultural. O tempo das atividades rituais também pode estar ligado ao local do ritual. Pensando especificamente se um ritual está sendo feito na esfera pública ou privada. Onde um ritual ocorre pode limitar os horários em que um ritual pode ser realizado. A última dimensão do tempo ritual é fases rituais. Este termo encapsula as estruturas abrangentes que certos rituais podem seguir. Ao olhar para as estruturas de tempo mais amplas dentro dos rituais, pode-se dar clareza ao tipo de ritual como, bem como a formalidade ou informalidade associada ao referido ritual. 59 Grimes, o ofício dos estudos rituais, 265. 58 O Dia de Muertos tornou-se um momento importante para a devoção de Santa Muerte. Os devotos oraram a ela junto com seus ancestrais mortos. 57 Grimes, o ofício dos estudos rituais, 264. 56 Dias, religião como sistema cultural, 264. 27. Objetos rituais. Essa mesma formalidade e informalidade nas atividades rituais pode ser vista na interação. Atores rituais têm como objetos rituais. Esses objetos podem ser vistos como qualquer objeto dentro de um ritual. Lugar. Isto significa que nem todos os objetos rituais são objetos sagrados. Como explica Grimes, sagrado tem a ver com valor, ritual é sobre uso. Sagrado significa valorizado em última instância, mas há penúltimas coisas também, tesouros, recordações e lembranças. Ritual. Objetos são instrumentos usados ativamente em rituais, mas e as coisas que meramente ocupam um lugar? Espaço ritual. E quanto aos alimentos consumidos, aos alimentos oferecidos aos deuses e aos restos de comida. E o que? Sobre instrumentos rituais transportados para além dos recintos rituais. Eles ainda são ferramentas rituais. Se um objeto ritual fora de sua casa é tratado ritualmente, permanece um objeto ritual. Se for tratado como mero material descartável, não é. 60. Isto significa que com base na interação que um indivíduo tem com um objeto ritual fora do o espaço ritual denota seu significado ritual, mas não denota necessariamente sua sacralidade. Nem todos os rituais precisam até de objetos rituais. Nos rituais que exigem objetos, esses objetos, especialmente o sagrados, podem assumir um status diferente que transforma sua identidade para além dos simples objetos. Isto, a transformação de status de um objeto ritual está presente na devoção popular de santos, pois as efígies de santos são vistas como representações reais dos santos. 61 Para objetos rituais de grande significado e para aqueles que são vistos como sagrados, Grimes observa que esses objetos muitas vezes vêm com mitos e histórias anexado a eles. Grimes usa o exemplo dos ícones, pois eles têm mitos associados a eles e são considerados objetos sagrados. Ícones são representações ritualmente executadas de seres santos, Deus, Cristo, os santos, anjos. 62 Os ícones demonstram a personificação que ocorre com os objetos rituais, como eles são vistos como representações físicas de pessoas santas. É por isso que atos de violência contra o sagrado, objetos, iconoclastia, têm um impacto profundo nos devotos. Esses objetos não são apenas coisas. 62 Grimes, o ofício dos estudos rituais, 271. 61 Ver Hughes Cradle in the Sacred para mais informações sobre a incorporação de objetos. 60 Biden, 268. 28. Mas seres vivos dotados de poder sagrado, até santo. Jennifer Hughes descreve isso como vital. Materialismo, o conjunto de crenças e ações orientadas em torno do pressuposto ontológico de que objetos aparentemente sem vida, e não apenas seres humanos, possuem vitalidade e agência. 63 Vital. O materialismo aparece dentro do culto de Santa Muerte em relação às suas efígies. Estas estátuas de acreditar-se que Santa Muerte seja a personificação física da santa. Assim, devem ser tratados com o máximo respeito. Acreditar-se que qualquer oferenda dada a uma efígie de Santa Muerte seja recebida consumido pela Santa Muerte. 64 Os objetos rituais mostram como a fronteira entre as pessoas e as coisas podem ser fluidas e um espaço em constante mudança. Cada um desses elementos rituais mostra as nuances e complexidades do ritual. Experiência. Ao compreender o fazer do ritual através da performance, representação e prática, estou destacando as funções mais amplas que os rituais podem servir dentro das comunidades, por indivíduos e através de tradições culturais. Grimes demonstra que o ritual não é algo singular, conceito decisivo, mas uma infinidade de elementos que se unem para criar experiências que diferem, com base nos lugares, horários, pessoas e objetos presentes. Isto é especialmente útil para compreender as experiências únicas que os devotos estão tendo no culto de Santa Muerte. Feitiçaria do amor dentro do culto de Santa Muerte. Gênero e devoção. Os papéis de gênero nas sociedades mexicanas são, em alguns casos, exemplos de expressões de docilidade feminina e expressões hipermasculinas de proeza sexual. Os machos são
64 Muitas vezes os devotos oferecem cigarros ou álcool a Santa Muerte em seu altar. Esses devotos podem ser vistos soprando, fumar ou cuspir álcool na efígie para que Santa Muerte possa consumir ela mesma a oferenda. 63 Hughes, embalando o sagrado. 57. 29. Tipicamente vista como o ganha-pão e a mulher como a principal cuidadora da casa e crianças. Sob este modelo de gênero, as mulheres dependem dos seus parceiros masculinos para fornecerem a renda principal. Porque a maioria dos devotos de Santa Muerte são membros marginalizados da sociedade. Isso normalmente significa que são povos empobrecidos, que estão sob uma grande pressão financeira. Tensão. É também devido a estes papéis estereotipados de gênero que as ideias de machismo 65. Hipermasculinidade vêm com noções específicas sobre relacionamentos e o que significa ser homem. Para tanto, limitarei o machismo como a representação da hipermasculinidade e da masculinidade. Orgulho dos homens dentro da cultura mexicana. Isto leva alguns homens a procurarem múltiplas mulheres, parceiros para mostrar suas proezas e virilidade. Existe uma tradição mexicana conhecida como La Casa Chica. A pequena casa, na qual homens adúlteros subsidiam suas amantes, pagando seu aluguel ou outras despesas. 66 Isto deixa as esposas destes homens em situações sociais e financeiras instáveis. Mesmo o estatuto da amante ou amante para os seus amantes masculinos não é uma posição garantida de segurança e podem mudar, deixando-os na mesma ruína social e financeira do cônjuge. Assim, muitas dessas mulheres recorrem a rituais de amor para lidar com problemas emocionais, financeiros e sociais. Implicações da morte, infidelidade ou abandono do cônjuge. A magia do amor oferece a essas mulheres a capacidade de recuperar algum tipo de controle e estabilidade sobre suas situações. Andrew Chestnut argumenta. Isso. Se a bruxaria é uma arma dos fracos, uma tentativa mágica por parte dos socioeconomicamente impotentes para manipular e controlar circunstâncias, ambientes e outras pessoas que eles são incapazes de influenciar através de outros meios, então o duplo atração da magia do amor para as mulheres, especialmente as empobrecidas e marginalizadas, é facilmente compreensível. 67. 67 Biden, 123. 66 Castanha, dedicado à morte, 127. 65 Não quero generalizar excessivamente a cultura do machismo, pois é uma ideia muito complexa que é agravada por muitos fatores, e parece uma variedade de maneiras diferentes em outras culturas hispânicas além da cultura mexicana. Para um olhar mais profundo sobre o conceito e a cultura do machismo, bem como os estereótipos a ele associados, ver Gutman e Walters. 30. O uso da magia do amor garante que essas mulheres sejam capazes de procurar novos parceiros, manter seus parceiros fiéis, fazer com que seus parceiros adúlteros retornem para eles, ou até mesmo buscar vingança contra seus parceiros por deixá-los. Como afirma um curandero 68 que as suas clientes procurarão uma espécie por vingança, ficam magoadas porque os seus homens as trairão, baterão ou abusarão delas. 69. Assim eles vão pedir a este curandero que reze a Santa Muerte por suas causas e os ajude superar seus desafios ou abusos por parte de seus cônjuges. No que diz respeito a pensar mais sobre gênero nas culturas hispânicas, pensando especificamente sobre a cultura mexicana e latino-americana, existe o forte binário entre masculino e feminino. Estes gêneros vêm com papéis estereotipados específicos que podem ser especialmente difíceis para indivíduos que não cair nessas normas binárias, como membros da comunidade transgênero, para se enquadrar na sociedade. Devido à influência da Igreja Católica, cerca de 84% da população identifica-se como católica, 70% e a postura dogmática severa em relação às pessoas trans é difícil para elas serem aceito no México e na América Latina. Não é nenhuma surpresa que Santa Muerte tenha um grande seguidores transgêneros, já que esses indivíduos foram marginalizados tanto pela sociedade quanto pela Igreja Católica. Devido ao seu estatuto marginalizado, muitas pessoas transgênero têm acesso limitado, oportunidades econômicas e algumas recorrem ao trabalho sexual para sobreviver. Existem grandes Santa Muerte comunidades devocionais de profissionais do sexo transexuais. 71 Esses indivíduos têm uma conexão com Santa Muerte, pois ela representa o eixo mais importante de solidariedade espiritual entre os trabalhadores transexuais mexicanos. Santa Muerte é mais parecida com as próprias mulheres e mais próximo de sua experiência. 72 O status marginalizado de Santa Muerte ajuda a se conectar ainda mais. 72 Biden, 6. 71 Verhoeven, Simene, Etiar e Travessias Devocionais. Religião na Esquina da Felicidade e do Nirvana, editado por Lois Lorentzen, Duque University Press, 2009 para dar uma olhada em como as profissionais do sexo transgênero divulgam o devocional de Santa Muerte. Práticas. 70 David Bramley, Santa Muerte como religião perigosa e emergente, 5. 69 No Extra Santíssima Muerte, direção de Lúcio Apolito. Opifício Ciclope, 2011, vídeo. 68 Curandeiro Tradicional. 31. Com seus devotos transgêneros, pois eles estão enfrentando o mesmo ostracismo por parte da Igreja Católica. Igreja. Uma mulher transexual que tentou assistir a uma missa católica relatou o padre parou seu sermão e nos disse para sair da casa de Deus. Depois disso, decidi que nunca mais iria. De volta. 73 Assim, muitas pessoas trans recorrem a Santa Muerte em busca de amor, apoio e proteção. Eles não podem buscar algo na Igreja Católica institucional. Amor mágico. Em relação aos rituais de amor, as pessoas transexuais praticam as mesmas atividades rituais que devotos não transgêneros estão fazendo. No entanto, as qualidades únicas da devoção transgênero são visto em como sua conexão com Santa Muerte os ajuda a amar e aceitar a si mesmos. Clifford. A definição de religião de Gertz mostra esta devoção religiosa como inculcando certos humors e motivações induzidas pela interação com um símbolo sagrado, neste caso, Santa Muerte. 74 Devido à marginalização das pessoas trans pela sociedade e pela Igreja Católica, não é incomum ver muitas dessas pessoas tendo dificuldade em aceitar a si mesmas e a seus identidade de gênero. Este elemento de amor próprio e aceitação que é encontrado na devoção transgênero ao Santa Muerte pode ser ainda demonstrada comparando a devoção de Santa Muerte com a devoção da Virgem de Guadalupe. Assim como Santa Muerte, a Virgem é caracterizada como uma mãe para ela. Devotos. Ela é considerada a mãe de Jesus e, por sua vez, é a mãe de todos os filhos de Deus. Dentro do culto à Virgem de Guadalupe há também um forte enfoque no amor e na sua poder. Como visto pela primeira vez pela Virgem em suas interações com João Diego quando ele a vê. Aparição enquanto ela oferece lembretes gentis, mas persistentes para ele sobre o amor, um amor que pode ser. 74 Gertz, religião como sistema cultural, 97. 73 Woodman, Stephen. Como o esqueleto do Santo da Morte decolou com mulheres trans mexicanos, Estados Unidos. Hoje, 31 de março. 2017.
https://www.usa today.com/history/news/word/20171/3 Acessado em 1º de maio de 2021. 32. Confiável, um amor que dá dignidade, um amor que é pessoal. 75 É este amor profundamente pessoal que é também visto na tradição de Santa Muerte, em que ambos os cultos e os devotos têm, cada um, uma identidade única e relacionamento íntimo com esses santos. Este tipo de relacionamento e amor pessoal é caracterizado como sendo incondicional em ambas as práticas devocionais. Ter amor incondicional em qualquer relacionamento pressupõe que nada pode mudar esse amor e que existe uma abertura entre os indivíduos no relacionamento sejam autenticamente eles mesmos. No culto da Virgem o amor incondicional é um dos princípios mais centrais. No entanto, em relação a Santa Muerte o amor pode não ser tão incondicional quanto afirma o culto. Isto é visto diretamente na forma como a Virgem existe dentro do quadro moral e ético da Igreja Católica. Assim, o que a Igreja presume estar errado e blasfemar está inerentemente ligado à Virgem, pois doutrinariamente ela promulga o imaginário moral católico. Assim, quaisquer experiências que estejam fora da moralidade católica são inequivocamente desprezado pela Virgem. Para os devotos transgêneros, torna-se complicado. Esses indivíduos naveguem em sua devoção enquanto a Igreja Católica os pinta como pecadores e pessoas blasfemas, mas a Virgem é representativa de uma mãe que a ama incondicionalmente. Crianças. Este espaço complicado criado por ser transgênero e devoto da Virgem de Guadalupe não é vista na devoção de Santa Muerte. Como mencionei anteriormente, a principal característica da identidade de Santa Muerte é que ela não julga ninguém, pois a morte é uma entidade amoral que, eventualmente, chega para todos. Isso significa que Santa Muerte não tem a mesma doutrinária, preconceitos e limitações aos quais a Virgem é suscetível devido à sua identidade e origem serem situado em estruturas doutrinárias católicas. Assim, a devoção a Santa Muerte cria uma diferente tipo de espaço para devotos transgêneros, pois eles são totalmente aceitos e aparentemente incentivados a serem seus e os verdadeiros e autênticos. Considerando que os transgêneros devotos da Virgem entendem que ela 75 Carl Anderson e Eduardo Chaves, Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da Civilização do Amor. Dia duplo. Religião, 2009, 5. 33. Podem amá-los, mas podem não ser aceitos como realmente são devido às questões éticas e morais. Posição tomada pela Igreja Católica contra as pessoas trans. Onde Santa Muerte é mãe que ama seus filhos incondicionalmente, a Virgem é a mãe que ama seus filhos, mas fica desapontado com seus pecados. Isso cria uma relação única entre Santa Muerte e seus devotos transexuais, pois eles não são apenas amados incondicionalmente pela Santa Muerte, mas ela também aceita e compreende suas identidades como pessoas trans. Santa Muerte incentiva seus seguidores a se aceitarem como ela aceita e ama eles. Para seus devotos transexuais, isso é conseguido através de sua devoção ritual à Santa Muerte. À medida que criam um vínculo íntimo com ela que, por sua vez, muda o humor ao seu redor para de amor próprio e aceitação. Esta aceitação e amor vem do amor e aceitação. Eles vivenciam com Santa Muerte, conforme caracterizado por Areli Vasquez, um dos mais devotos conhecidos de Santa Muerte que dirigem um santuário público no Queens, Nova York. A senhora Ossuda deu a Areli a força e a coragem para mudar seu gênero para feminino, o que envolveu várias cirurgias e terapia hormonal. É uma cirurgia específica que Areli é vista como um dos grandes presentes de sua santa matrona. Vários anos atrás, perguntei a ela qual foi o milagre mais importante que a menina bonita concedeu. Ela imediatamente agarrou seu peito e exclamou estes: os implantes mamários lhe custarão milhares de dólares. Os amigos transgêneros e companheiros devotos de Areli parecem ter pediu à menina branca o mesmo milagre. 76. Santa Muerte deu a Areli coragem para se aceitar e lidar com as dificuldades de sua vida. Transição. Indiscutivelmente, Santa Muerte ajuda todos os seus devotos a aprenderem a aceitar a si mesmos e a seus situações como povos marginalizados. No entanto, esse amor próprio e aceitação visto pelos transgêneros pessoas em sua devoção a Santa Muerte lhes dá a capacidade de buscar sua identidade de gênero, o que pode envolver tensões físicas e mentais que Santa Muerte os ajuda a superar. Estes 76 Andrew Chestnut, Sexo e Morte, os fortes seguidores LGBT de Santa Muerte. A Morte e a Donzela, 15 de fevereiro. 2017. https://deadmydens.com/20172/0215/sex-death-sante-muertes-following. Acessado em 21 de fevereiro. 2020. 34. Os rituais de amor vão além das relações do coração em relação a outra pessoa, mas concentram-se no interno. Amor de si mesmo. À medida que esses devotos transgêneros constroem seu relacionamento com Santa Muerte, eles também estão criando um espaço para autoaceitação e expressão. Ao pensar em rituais de amor dentro do culto de Santa Muerte é importante compreender a estrutura geral da atividade ritual dentro deste culto. Porque esta tradição não possui nenhuma doutrina formal ou elementos institucionais, as atividades rituais podem variar muito com base a conexão do indivíduo com Santa Muerte. No entanto, existe uma estrutura subjacente que a maioria dessas práticas rituais seguem. A maioria desses rituais tem a mesma estrutura subjacente que rituais de veneração de santos católicos e comumente usam iconografia católica para representar o Papai Noel. Muerte, especificamente usando as mesmas imagens da Virgem de Guadalupe. No entanto, nem todos estes os rituais são influenciados pela veneração dos santos católicos. Devotos negociam com Santa Muerte, dando presentes, doces, pão, água, dinheiro, tabaco, álcool, drogas, flores, em troca de garantias. Assistência com seus pedidos. Esta combinação cheira a magia e suborno, que colidem com doutrina formal da Igreja 77. Embora este comportamento ritual tenha paralelos. Santa Muerte. Os devotos têm com ela um relacionamento diferente do que os devotos têm com São Judas. Ao contrário do Papai Noel. Devotos Muerte, devotos de São Judas podem puni-lo por não conceder seus milagres. Gosto. Outras devoções populares, o suborno é um incentivo para o santo ajudar o devoto ou conceder seu milagre. Entretanto, para santos como Judas, os devotos acreditam que ele precisa deles tanto quanto eles precisam dele. Isto não é o caso de Santa Muerte, pois ela substituirá seus devotos, pois ela é a física personificação da morte, uma força eterna. Isto demonstrado através do respeito e reverência que é dado às suas efígies e oferendas. Esses itens atuam como objetos rituais dentro deste culto e são muitas vezes dado a ela em altares domésticos ou santuário públicos. Muitos de seus devotos participam de atos rituais. 77 Bramley, Santa Muerte como religião perigosa e emergente. 6. 35.
com ela, pois ela é considerada a santa da ação. 78 Seus devotos sabem que uma vez que solicitam algo dela ou peça ajuda, que esses resultados acontecerão rapidamente. Através da prática dos rituais dentro deste culto, os devotos entendem que estão criando uma relação contratual com Santa Morte. Isto significa que ela cumprirá sua parte do acordo enquanto o devoto também faz o que prometerão. Normalmente, o que o devoto pediu ou deseja que seja feito será determinar se o ritual é feito em público ou privado. A maioria dos rituais que são de natureza pessoal ou são intrincados em detalhes são feitos em particular. Os rituais de amor dentro deste culto podem ser praticados de várias maneiras diferentes. Como indiquei acima, o tipo específico de ritual que o devoto escolherá será baseado em suas preferências pessoais, relação com Santa Muerte, bem como o tipo de solicitação. Esses elementos e particular as circunstâncias determinarão a complexidade do ritual. A forma mais popular de rituais de amor é a queima de velas votivas vermelhas e a recitação da oração no verso enquanto ela queima. Neste culto, a materialidade é fortemente focada, portanto certas cores representam uma dimensão da Santa Morte. Identidade. Os rituais de amor estão associados à cor vermelha. Muitas vezes os devotos incorporarão outros itens vermelhos para fortalecer ainda mais o ritual de amor. Os itens mais comuns encontrados em rituais de amor que envolvem a criação de altars incluem o uso de efígies de Santa Muerte, velas votivas, comida, oferendas, ervas, temperos e objetos pessoais. Esses objetos rituais podem variar muito com base no ritual sendo decretado e, normalmente, em rituais de amor, altars são criados para decretar um feitiço de amor específico. Esses feitiços também variam muito dependendo do propósito desejado, como querer vincular um indivíduo para o devoto pareceria muito diferente de um feitiço que busca atrair interesses amorosos para o devoto. Devoto. Dentro desses feitiços, itens e ingredientes podem ser alterados ou alterados para o que o devoto tem em mãos. Muitos devotos durante poderosos feitiços de amor optam por vestir seu Papai Noel. Efígies de Muerte em vestidos vermelhos para fortalecer ainda mais a conexão que ela tem com a magia do amor. 78 O castanho, devotado à morte, 21. 36. Dentro deste culto e como outras tradições folclóricas do santo, as efígies do santo são algumas das mais elementos importantes para a devoção ritual. Jennifer Hughes explica que dentro da devoção popular existe a crença, se é consciente ou não é discutível, do materialismo vital. Hughes afirma: materialismo vital refere-se a um conjunto de crenças e ações orientadas em torno do suposição de que objetos aparentemente sem vida, e não apenas seres humanos, possuem vitalidade e agência. 79. Este é especialmente o caso do culto de Santa Muerte, já que se pensa que sua efígie é uma personificação física do santo. Assim, suas efígies são tratadas com o máximo respeito, especialmente em espaços rituais. As efígies de Santa Muerte oferecem uma conexão física entre a santa e devoto que ajuda a criar seu relacionamento único. Ao pensar nesses tipos de rituais dentro do culto de Santa Muerte, a ideia de Robert Orsi de religião vivida é apresentada em essas práticas. Orsi argumenta que a religião surge em um relacionamento contínuo e dinâmico com as realidades do cotidiano. 80 Esses rituais são criados através da interação com vida cotidiana e são alterados e modificados pelas circunstâncias do indivíduo. Isso significa que os devotos estão incorporando Santa Muerte e os rituais associados a ela em suas vidas cotidianas. Ações. A devoção ritual a Santa Muerte pode ocorrer nos lugares mais mundanos e é muitas vezes feito através de pequenos atos diários, como acender uma vela votiva e orar. Os rituais de amor são especialmente impactados pela vida cotidiana, já que muitos desses elementos são sincréticos, pois têm sido influenciado pelas culturas religiosas do catolicismo, vodú e santeria. Cada um destes tradições destaca a importância da devoção diária e cria experiências rituais únicas. Encontrado em Santa Muerte. 80 Robert Orsi, Milagres Diários, o estudo da religião vívida na América, rumo a uma história da prática, editado por David Hall, Princeton University Press, 1997, 7. 79 Jennifer Shepard Hughes, Embalando o Sagrado, Imagem, Ritual e Afeto em Material Mexicano e Mesoamericano. Religião. História das Religiões 56, não? 2016 57 https doi.org 10.108.6 686768. 37. Devido à grande variedade de maneiras pelas quais os rituais de amor podem ser praticados dentro deste culto, os devotos podem ter muitas experiências diferentes com esses rituais que moldam suas vidas pessoais. Narrativa sobre eles e sua eficácia. Esses rituais de amor são compartilhados através de uma variedade de maneiras diferentes de blogs dedicados a Santa Muerte, sites que vendem Santa Muerte, mercadorias, fóruns sobre rituais de amor e até vídeos demonstrando como fazer certos tipos de amor. Feitiços. 81 Alguns dos feitiços de amor mais comuns são encontrados em La Bíblica de la Santa Muerte. No livro de Andrew Chesnut, Devoted Theodeth, ele descreve um ritual que uma mulher chamada Lupe realiza com um desses feitiços. O feitiço que ela usa é para Lucky Love e diz: ingredientes: uma pequena estatueta de Santa Muerte cor de osso vermelha, um prato branco, pétalas de 3 rosas vermelhas, um frasco de óleo de rosa patchouli, uma garrafa de óleo de canela, uma bolsa de tecido vermelho camiseta vermelha, uma peça de roupa pessoal de 10 cm x 10 cm camiseta vermelha, um pedaço de bastão de amarrar um galho encontrado no chão, politos de fósforo, água, um filtro, um balde. Procedimento: coloque sua peça de roupa no meio do prato e coloque imediatamente Santa Muerte em cima da roupa e depois cobri-la com pétalas de rosa, deite assim. É mais fácil. Regue as pétalas com óleo de rosa e canela e coloque a encadernação. Fique por cima. Limpe-se da cabeça aos pés com uma vela votiva vermelha acessa com politos de fósforo. Reze a oração de Santa Muerte. Você pode usar a oração de Santa Muerte que melhor combina com você. Quando a vela queimar, retire Santa Muerte e embrulhe junto com sua peça de roupa em tecido vermelho. Coloque o prato embrulhado e o bastão de ligação em a bolsa vermelha. Em seguida, coloque as pétalas de rosa para ferver. Depois de ferver, deixe a água esfriar e use-o para enxaguar após o banho. Você deve sempre carregar este amuleto. 81 Estes espaços virtuais podem ser pensados como locais rituais que continuam a emergir e a mudar à medida que as redes sociais continua a ser uma presença impactante na vida atual. Veja Beliso de Jesus para mais informações sobre como os rituais estão sendo transformados pela tecnologia na tradição da santeria. 38. Bolsa com você e não deve permitir que estranhos ou conhecidos toquem nela. Lembre-se que os banhos são do pescoço para baixo. 82. Nesta narrativa que Chesnut discute, Lupe procurou a ajuda de Santa Muerte depois de seu marido, com quem ela era casada desde os 13 anos, foi deportada de volta para o México, sem nenhum plano de voltando para a América, deixando ela e seus filhos sozinhos. Esse abandono levou Lupe a
Procure conselhos sobrenaturais de Santa Muerte. Nesta narrativa, a dinâmica de Lupe e seu cônjuge mostra muitos dos estereótipos de gênero do machismo que entram em jogo entre os hispânicos. Cultura. Lupe está usando o feitiço para encontrar um novo parceiro, especificamente bolilo, literalmente, pão branco. Mas gíria mexicana para gringo, ponto. 83 Ela quer um parceiro que não seja dominador e controlando como ela sentia que seu marido mexicano era, daí sua escolha por um homem branco. Este uso de magia do amor para encontrar um novo cônjuge mostra como as mulheres estão usando essas atividades rituais para recuperar controle sobre suas situações. Neste caso, Lupe está tentando controlar quem será seu próximo parceiro. Isso. Parece que o casamento dela com o marido pode ter estado fora de seu controle, já que ela era casada em 13. Estas estruturas culturais que são vistas nesta narrativa demonstram ainda mais como as mulheres. Os devotos sentem que Santa Muerte lhes dá controle sobre a instabilidade em suas vidas. Mesmo que Lupe no final desta narrativa ainda está esperando para conhecer seu novo homem, ela ainda se dedica a realizando o ritual até que seus resultados aconteçam. Esta dedicação ao ritual destaca a crença em sua eficácia e disposição para cumprir seu contrato com Santa Muerte. Isso pode-se inferir que mesmo que Lupe nunca termine um relacionamento, sua devoção a Santa Muerte será inabalável, pois Santa Muerte aparentemente a ajudou de várias outras maneiras. Isto destaca um ponto importante: quando os rituais não funcionam, isso não significa que o indivíduo interrompe sua devoção a Santa Muerte, mas é mais provável que tenha uma explicação para o falta de resultados, principalmente porque Santa Muerte é considerada a santa da ação. Essas explicações. 83 Ibidem, 131. 82 Dias, religião como sistema cultural, 131 39. Poderia estar enraizado na percepção do devoto de que ele não executou o ritual adequadamente, que outros obras sobrenaturais estão em jogo, alguém lançando bruxaria sobre elas, ou que sua conexão não foi forte o suficiente para Santa Muerte. 84 Essas reações a atividades rituais como magia do amor. Mostrar como a realidade é negociada através desses rituais e através da experiência pessoal do devoto. Relação com Santa Muerte. Do outro lado da magia do amor também vem as formas mais sombrias de magia e ritual dentro desta tradição. Esses rituais mais sombrios são uma parte significativa da Santa Muerte. Identidade como o santo da morte. Ela está realmente disposta a oferecer ajuda aos seus devotos, não importa quão sombrio seja o pedido. Os elementos mais sombrios da devoção. Dentro deste culto, vemos que o ritual desempenha um papel significativo na criação de um ambiente profundamente pessoal. Relação entre devotos e Santa Muerte. Algumas das atividades rituais mais novas associada a Santa Muerte e que mostra o vínculo que ela tem com seus devotos, usa os elementos mais sombrios da identidade de Santa Muerte. Muitas vezes as pessoas recorrem a este aspecto mais sombrio dimensão da Santa Morte quando precisam de sua ajuda com um pedido que nenhum outro santo seria disposto a conceder. Isto incluiria pedir ao santo para ajudá-lo com algo que é ilegal ou moralmente ambíguo. Esses rituais mais sombrios mostram as qualidades únicas que Santa Muerte tem como santa, pois ela está disposta a ajudar seus devotos em qualquer situação, mesmo que seja às custas de outro. A vida da pessoa. Dentro deste culto, Santa Muerte é frequentemente retratada como sendo uma santa que é mais comumente associado à criminalidade e ao mundo dos narcotraficantes. Esses laços com a cultura do narcotráfico têm 84 Ibidem, 128. Isto é semelhante à devoção aos santos católicos, uma vez que os devotos podem interpretar as suas falhas rituais numa variedade de maneiras, muitas vezes conectando-o à sua conexão com o santo ou até mesmo culpando o santo pelo fracasso do milagre. Nos casos em que os devotos culpam seu santo, isso não é visto no culto de Santa Muerte. Devotos do Papai Noel. Muerte se culparia antes mesmo de pensar em culpar a Santa Morte. 40. Lançar uma luz negativa sobre toda a devoção à Santa Morte. Também não ajuda que a Igreja Católica denunciou Santa Muerte e seus devotos. A maior parte da má imprensa sobre Santa Muerte evoca suas conexões com narcotraficantes e cria a narrativa de que apenas os criminosos estão se dedicando a este santo. Isso não quer dizer que não haja uma forte presença do narcotráfico entre os devotos de Santa Muerte e muitos de seus devotos seriam classificados como criminosos. Como afirma um devoto, a maioria das razões apresentadas pelas pessoas que adoram Santa Muerte é que ela é uma imagem ou uma entidade com as quais convivemos dia após dia, dia após dia. Se você quiser para o mal será, se você quiser para bom, bom será. 85 Esta população dentro da congregação de Santa Muerte reflete a singularidade características de Santa Muerte, pois ela atrai indivíduos que normalmente não seriam aceitos em qualquer outro lugar. A identidade mais sombria de Santa Muerte, santo de Narcos. Ao evocar o lado mais sombrio de Santa Muerte, seus devotos recorrem à oração negra votiva. Velas. Acredita-se que essas velas induzam os poderes de proteção e proteção de Santa Muerte. Vingança. As atividades rituais que invocam os elementos mais sombrios da identidade de Santa Muerte podem ser usado em uma variedade de outras instâncias rituais, como na feitiçaria do amor mencionada anteriormente. Seção. A vingança de Santa Muerte pode ser usada na magia do amor para punir um cônjuge traidor ou ferir amante dos cônjuges. Assim, o lado negro da Santa Muerte não se limita à mídia, representação de narcotraficantes e maus negócios de drogas. No entanto, uma boa parte deste lado mais escuro é usada para indivíduos que precisam de ajuda em tarefas moralmente ambíguas ou mesmo moralmente erradas. 86. Inúmeras vezes desde a primeira aparição pública oficial de Santa Muerte no Santuário da Cidade do México. 86 Por moralmente errado quero dizer que o termo abrange uma ampla gama de ações ou situações que não seriam abrangidas da imaginação católica da moralidade. 85 No Extra Santíssima Muerte, direção de Lúcio Apolito. 41. Em 2001, ela foi encontrada nas casas invadidas de vários membros do cartel. Como André Castanha escreve. Durante a última década, prisões e assassinatos de traficantes de drogas de baixo escalão encontrados com evidências de devoção à Senhora Ossuda tornaram-se rotina. O que é mais extraordinário são os chefes de cartéis de alto escalão e assassinos de aluguel que foram detidos exibindo tatuagens, pingentes, pistolas gravadas e outras imagens da Santa Morte. Primeiro a fazer as manchetes. Entre os chefes do cartel estava Gilberto Garcia Mena, do cartel do Golfo. Em abril de 2001, o exército mexicano invadiu sua mansão em uma pequena cidade de Tamaulipas e encontrou Garcia Mena escondida em um bunker subterrâneo e Santa Muerte residindo em um jardim. 87. Esses numerosos avistamentos de Santa Muerte nas casas dos narcotraficantes foram sensacionalistas. A mídia. Santa Muerte é vista pelos olhos da maioria dos leigos como uma santa do narcotráfico. Isto, obviamente, não reflete as complexidades da sua identidade nem faz justiça à vasta gama de devotos que Santa Morte tem. Esta representação de Santa Muerte também simplifica demais sua conexões e papel na cultura do narcotráfico. A mídia mexicana quer que acreditemos. Ela é
Padroeira dos narcotraficantes, ela atua tanto na defesa quanto no ataque aos membros do cartel que veneram. Ela. 88 E esta não é a história completa de Santa Morte, já que seus devotos do narcotráfico são justapostos pelo grande população devocional de funcionários públicos, como policiais, advogados e juízes. Sua devoção. Entre a polícia, os soldados e os guardas prisionais, aqueles que estão na linha de frente do movimento mexicano. A guerra do governo contra os cartéis parece tão generalizada quanto entre os traficantes que eles estão lutando. 89 Como afirma Padre Lumo, que é sacerdote e devoto de Santa Muerte, aqui no o santuário do centro da cidade, santuário de Tepito, é onde às vezes os policiais vêm. Sim, eles vêm quando estão de plantão perto da igreja, entram para se confiar a ela antes do trabalho ou para pedir Santa Muerte por um favor. 90 Isso sugere a dualidade encontrada no lado mais sombrio de Santa Muerte, como ela é simultaneamente protetora e buscadora de vingança para seus devotos em ambos os lados da lei. 90 No Extra Santíssima Muerte, direção Lúcio Apólito. 89 Ibidem, 107. 88 Ibidem, 102. 87 Castanha, dedicada à morte, Santa Muerte, 103. 42. Santa Muerte, Santa da Proteção. Como a personificação da morte, é fácil ver porque tanto os narcotraficantes quanto os policiais recorrem a Santo Morte. Ela é capaz de ajudar seus devotos a lidar com a realidade, em alguns casos até mesmo superada. Morte. A morte na vida dos narcotraficantes é muitas vezes prematura, com a violência e a dor em primeiro plano. Centro frontal. Santa Muerte oferece conforto a seus devotos ao saber que existe a possibilidade de ela pode evitar suas mortes ou apenas oferecer-lhes uma boa morte. Como uma devota explica como morte e posteriormente Santa Muerte aparece em todos os lugares. A morte aparece nas ruas, nas casas, exige devoção. Quando a morte pede devoção, o esqueleto se mostra em qualquer lugar do mundo. E o esqueleto? Quem é o único que pode protegê-lo contra a morte? Sua própria morte. 91. Como Santa da Morte, Santa Muerte também dá aos seus devotos amor incondicional. Como afirmado acima, o amor incondicional de Santa Muerte é diferente de outras figuras santas como a Virgem de Guadalupe. A Santa Morte não se limita aos quadros doutrinários católicos que oferecem condições para tanto a conduta dos devotos quanto a dos santos. Esta amoralidade que a morte encarna é uma característica fundamental para o significado e singularidade de Santa Muerte. Como explica Frank Graziano, alguns devotos preferem santos populares porque concedem certos tipos de milagres que os santos canonizados nunca considere. O sucesso no crime e o envio de maldições aos inimigos são exemplos notáveis. Folclórico. Santos, muitos dos quais eram criminosos, entendem essas necessidades especiais e não são restringido pelos padrões morais tradicionais. 92 Como Graziano aponta, outros santos populares também ajudam seus devotos em situações moralmente ambíguas. Suas ações apoiam seus devotos, mesmo na morte. É por isso que Santa Muerte é uma figura tão popular entre os narcotraficantes. Sua crescente popularidade é começando até a superar outros santos que são especificamente padroeiros dos narcotraficantes. André Chestnut afirma, à medida que a indústria de drogas ilícitas se tornou um negócio multibilionário no México. 92 Graciano, 42. 91 Ibidem. 43. E uma das principais fontes de receita do país, a senhora Magra suplantou rapidamente Jesus Malverde, exceto em seu estado natal de Sinaloa, como a matrona dos narcotraficantes e agentes da lei mexicana acusados de perturbar o comércio. 93 A popularidade de Santa Muerte em a cultura do narcotráfico mostra seu poder divino como a Santa da Morte. Ela canaliza seu poder para o bem de seus devotos, prestando-lhes ajuda em qualquer situação. Rituais de vingança. Para esses rituais mais sombrios dentro deste culto, o poder da Santa Muerte como a personificação da a morte é evocada para atuar como uma Grim Reapers para seus devotos. Isso incluiria devotos pedindo Santa Muerte por sua ajuda na vingança. No site santamerte.org 94 traz uma oração escrito por Romó, um devoto de Santa Muerte, que invoca os poderes de vingança de Santa Muerte. Isso. Lê. Oração por vingança. Santa Morte. Eu te invoco. Santa Morte. Eu te invoco. Para me dar justiça. Justiça contra meus inimigos. Justiça contra aqueles que me machucam e prejudicam. Santa Morte. Ouça meus gritos. Punir meus inimigos. Como só você pode puni-los. Santa Morte. Você sabe que não sou uma pessoa má. Este é um problema que só você pode resolver. Use sua foice para eliminar meus inimigos. Enquanto eles me empurravam para o chão. 94 Este site apresenta uma variedade de orações e rituais criados pela comunidade que os devotos podem usar em sua Santa Muerte. Devoção. 93 Castanha, devota da morte, Santa Muerte, 98. 44. E você me deu uma mão para me levantar. Corte-os no chão. Santa Morte. Obrigado por sua proteção. Obrigado pela sua ajuda. Obrigado por ouvir meu clamor. Amém 95. É comum dentro do culto de Santa Muerte que os atores rituais usem as orações como elemento-chave de sua atividade ritual. Especialmente para rituais complexos que exigem preparação, tempo e energia. As orações são uma das principais características da maioria das atividades rituais da Santa Muerte. Para a maioria das orações dedicado à Santa Muerte, especialmente esta, o devoto estaria pedindo ajuda à Santa Morte. Com uma causa específica. Neste caso, o devoto estaria pedindo para Santa Muerte usar seu poder divino para punir e talvez até ferir os inimigos do devoto, que injustiçarão eles. Para rituais que usam os elementos mais sombrios da identidade de Santa Muerte, esses rituais normalmente consistem em atividades rituais mais complexas. Isso incluiria uma variedade de objetos rituais que normalmente seria interagido pelo devoto dentro do espaço ritual por vários dias. É comum que esses rituais complexos durem normalmente 9 dias, com orações sendo recitadas em cada um deles. Hoje em dia. 96 Como mencionado anteriormente, velas pretas são frequentemente usadas para esses rituais mais sombrios. Um ritual mais complexo e demorado muitas vezes equivale à eficácia e ao poder do ritual. Nestes casos, o espaço ritual torna-se uma parte importante da atividade ritual, como a maioria dos devotos da Santa Muerte recorrerá a espaços privados para praticar essas práticas mais sombrias e mais rituais complexos. Na esfera pública, estes rituais seriam inadequados para serem realizados em público. Santuário. Os devotos não querem que outras pessoas saibam que eles estão realizando esses rituais mais sombrios. 96 Desiree Martin, Borderland Saints, Santidade Secular na Cultura Chicano/e Mexicana. Latinidade, Transnacional. Culturas nos Estados Unidos. Imprensa da Universidade Rutgers, 2014.
http://sart.webshost.com.proxy 006.cliv.org/login.aspx. de interrogação direct igual true e comercial db igual cat 04042 aí comercial an igual app.b94856338 e comercial site igual i. Direct live scoop igual site. 95 Uma oração por vingança. La Santa Muerte, 31 de julho de 2012. http://www.santamuerte.org/iglis/3577-for-revend.html. Acessado em 10 de março de 2021. 45. Especialmente se o ritual for destinado a alguém da comunidade dessa pessoa, e em segundo lugar. A maioria desses rituais envolve assuntos pessoais que seriam inadequados para serem realizados em público. Espaço. Rituais de proteção. Mesmo que Santa Muerte possa evocar seus poderes sombrios para a vingança, ela também é uma forte protetora de seus devotos. Parece que o seu poder de proteção é evocado com mais frequência do que o seu poder de vingança. Como afirma Andrew Chestnut. Considerando que a vela devocional branca está entre as mais vendidas e é abundante em público. Santuário, o preto está entre os que vendem mais lentamente e raramente aparece em locais devocionais. Nas estradas e calçadas mexicanos. É claro que, devido à sua associação entre os público em geral com magia negra e bruxaria, muitos devotos que regularmente ou mesmo ocasionalmente usam uma vela preta provavelmente preferem acendê-la na privacidade de seus próprios casas, escondidas dos olhares críticos. No entanto, nos muitos altars privados que tenho visitei pessoalmente e aqueles que vi em fotos, incluindo cenas de crime, o mais escura das velas, está entre as menos populares. 97. A afirmação comum da mídia de que apenas esses rituais mais sombrios que envolvem os negros vela estão sendo praticadas pelos devotos. Raramente há uma representação da Santa Muerte pelo mídia que mostra suas outras características de identidade. A representação da Santa Muerte pela mídia é unidimensional e apenas destaca suas conexões com a criminalidade. Isto é em parte porque ela imagem aparece continuamente nos altars dos narcotraficantes no México e nos Estados Unidos. 98 Como Piotr Michalik afirma que o culto de Santa Muerte estava associado quase exclusivamente ao mundo do crime, traficantes de drogas, sequestradores e prostitutas. 99 Essas representações negativas de a Santa Muerte é promovida pela mídia local que promove esta imagem distorcida do culto nas comunidades locais. Jornais da Cidade do México, como La Crônica e Reforma. Sem os maiores meios de comunicação, como notícias. Sem Michalik, morte com pacote de bônus, 159. 99 Michalik, morte com pacote de bônus, 159. 98 Ibidem, 51. 97 Castanha, devotada à morte, Santa Muerte, 21-22. 46. Redes, a apropriação de Santa Muerte mostra a desinformação que está sendo perpetuada por essas fontes. Ao deixar de fora suas outras características, como seus poderes de proteção e cura, a mídia descreve Santa Muerte como uma entidade maligna que usa magia negra para prejudicar outros. O retrato da devoção de Santa Muerte pela mídia como um culto ao crime se espalhou até mesmo por filmes e programas de TV americanos populares. Ela fez aparições no filme Savages, 2012, de Oliver Stone, bem como vários programas de TV, incluindo Breaking Bad, True Blood, Dexter, True Detective e Ash vs Evil Dead. Além do exemplo final, todos os filmes e programas de TV acima. Retratar Santa Muerte estereotipadamente como padroeira do crime organizado e dos negros. Magia. 101. Essa deturpação da santa é prejudicial não só à sua imagem, mas também aos seus devotos. Antes de Santa Muerte atingir o nível de popularidade que tem hoje, muitos de seus devotos tiveram que manter sua adoração e atividades rituais privadas com ela. As conotações negativas associadas. Santa Muerte significava que se os devotos fossem abertos sobre sua adoração, eles teriam sido rotuladas como satanistas ou bruxas pela Igreja Católica e suas comunidades. Com a continuação. Representação negativa da Santa Muerte pela mídia, essas suposições continuam a seguir o devotos do culto. Foi apenas devido ao aumento da popularidade do culto que permitiu diferentes narrativas a serem expressas além de sua conexão com os narcotraficantes. Santuário de Tepito na Cidade do México. Uma das maiores contranarrativas produzidas pelos devotos de Santa Muerte está no famoso Santuário da Cidade do México na Rua Alfareria. Este é considerado o primeiro público oficial Santuário de Santa Muerte dirigido por Enriqueta Romero, carinhosamente conhecida como Dona Cueta. 102 Este. O santuário está localizado no bairro da Cidade do México, Tepito. Aqui os devotos participam de um serviço mensal de rosário. 102 Castanha, dedicada à morte, Santa Muerte. 8. 101 Manoel Edinburgh White e Frederick Gregorius, a foice e o pentagrama, Santa Muerte do Fuc. Catolicismo ao ocultismo. Religiões 8, não? 2016 10 dói 10.3390/L80100001. 47. Em homenagem a Santa Muerte. Este santuário mostra como a realização de atividades rituais pode funcionar como maneira de mudar as narrativas públicas de figuras como Santa Muerte. Em primeiro lugar, o principal evento ritual é a oração do rosário, que é inegavelmente uma atividade ritual católica. Isto situa santo os devotos da morte no imaginário católico, pelo menos ritualmente. A maior parte de Santa Muerte. Devotos afirmam que são católicos e que sua devoção à Santa Morte não afeta sua catolicismo, mas é complementar a ele. No entanto, muitos expressam insatisfação com a igreja e sua estrutura limitante. Um devoto de Santa Muerte explica: hoje em dia existem muitas regras dentro da igreja católica. A última coisa que as pessoas precisam é sentir-se oprimido, e quanto mais oprimidos são aqueles que você me menciona, mais os fracos, os transgressores, os pobres. Não existe igreja, não existe. Ele está se referindo ao culto de Santa Muerte. Até o momento, as pessoas responsáveis ou responsáveis por essas os alters estão se deixando entrar mais uma vez no poder da morte. As pessoas são sendo atraído pela morte. 103. O Santuário Tepito é um dos santuários mais conhecidos do mundo para Santa Muerte. É frequente, lotado e cheio de vários tipos de pessoas. Isto incluiria devotos, turistas, não devotos, membros da comunidade, meios de comunicação e transeuntes. Todos esses indivíduos contribuem para o único espaço ritual do Santuário de Tepito. O efeito que cada um destes atores rituais tem neste espaço ritual é que todos eles são atores rituais. Como Ronald Grimes explica que todos, mesmo os mais participante passivo, exerce algum tipo de agência. Todos os participantes são fazedores, mesmo que o façam nada mais do que aparecer ou ficar longe. 104 Com este grande conjunto no Santuário de Santa Muerte. A proprietária, Dona Cueta, é proposital ao interpretar Santa Muerte. Como escreve Laura Rausch, os gestos positivos e as orações incluídas nos serviços da Rua Alfareria devem ser entendidas como performances dadas em contraposição às representações e
Usos de Santa Muerte que Henriqueta optou por excluir: o Rosário Tepito, ciente de 104 Grimes, Ofício de Estudos Rituais, 249. 103 no Extra Santíssima Muerte, direção de Lúcio Apólito. 48. Sua própria visibilidade, insere a devoção pessoal numa cadeia de atos de fala pública que começou antes mesmo de a congregação existir. 105. Este santuário e as atividades rituais associadas a este culto podem ser entendidas como uma forma de ritual performance, pois há um foco no público e nas percepções do público sobre o espaço. O serviço do Rosário de Tepito atua como uma contranarrativa aos usos negativos e indevidamente Santa Muerte em sua imagem. Os devotos estão mostrando ativamente os aspectos bons do Papai Noel Muerte, bem como os bons devotos deste santo. Rauch explica que Henriqueta dona. O altar poeta foi reconhecido ou rotulado, dependendo da simpatia de cada um, como o local geográfico e centro moral do lado correto e bem intencionado de Santa Muerte. 106 Dona Cueta usa seu popularidade e status de celebridade dentro do culto para mudar as ideias e crenças em torno do Papai Noel Morte. Ao apresentar os devotos comuns da Santa Morte, este santuário desmonta narrativas comuns de que apenas narcotraficantes e criminosos estão se dedicando a este santo. No documentário No Extra Santíssima Muerte, Dona Cueta afirma: quando vamos à igreja, somos duramente repreendidos. Em primeiro lugar, o sacerdote dirige-se a nós com sermões sérios. Ele nos repreende dizendo-nos o que fazer e o que somos. Aqui, ninguém nos repreende, eles simplesmente vêm aqui sozinhos com o coração muito triste, desanimados com muitos problemas. A primeira coisa que eles fazem é ficar na frente dela e dizer: me ajude, mamãe. O que posso fazer? Todas essas pessoas encontram suas soluções, entendeu? Mas eles venha diretamente. Você não precisa esperar até a missa começar, você não precisa ouvir quando o padre começa a repreender, isso é uma grande mudança. É outro mundo. Aqui você vai começar. 107. Dona Cueta explica o descontentamento que os devotos de Santa Muerte têm com a Igreja Católica. Igreja e como a Santa Morte ajuda esses devotos nos desafios cotidianos e mundanos e experiências que eles têm na vida. É importante compreender que este santuário não mostra a gama completa de atividades rituais ou a grande variedade de devotos dentro deste culto. No entanto, isso acontece. 107 no Extra Santíssima Muerte, direção de Lúcio Apólito. 106 Rauch, Santa Muerte, proteção e desamparo, 141. 105 Laura Rauch, Santa Muerte, proteção e desamparo, uma vista de um altar da cidade do México. Latino-americano. Revisão de pesquisa 49, não? 2014 137 https://doi.org/10.13553/lar.2014.004.0064. 49. Demonstrar que Santa Muerte é uma santa que está ajudando ativamente seus devotos em suas vidas cotidianas. Vidas. Ela não é apenas uma santa para os narcotraficantes, mas também para as pessoas comuns que estão apenas tentando sobreviver e viver para ver outro dia. Seus devotos estão intimamente conscientes da situação precária de suas vidas e mortes como pessoas marginalizadas e privadas de direitos. Ao buscar a ajuda de um ser sobrenatural como Santa Muerte, os devotos são capazes de recuperar o arbítrio sobre suas vidas e criar um pilar de apoio para si mesmos através de sua devoção à Santa Muerte. Conclusão. Ao longo da minha pesquisa sobre o culto de Santa Muerte demonstrei a natureza única e identidade enigmática deste santo. Baseando-me em estudos anteriores, observei alguns dos possíveis precursores históricos do simbolismo e das imagens de Santa Muerte, conforme visto em ambos raízes pré-colombianas e europeias, ao mesmo tempo que mostra os elementos sincréticos que moldaram sua identidade como uma figura multifacetada. Sua primeira ocupação histórica como feiticeira do amor mostra seu desenvolvimento distinto ao longo da história, que é diferente de muitos outros povos e canonizados santos. Esses elementos diferenciadores da devoção popular que são parte integrante da identidade de Santa Muerte. Oferecer a seus devotos a capacidade de buscar a ajuda do ser sobrenatural e ao mesmo tempo não ter que conformam-se à conceituação católica típica de santidade ou devoção. Isto é demonstrado através das atividades rituais dentro deste culto, à medida que os devotos criam laços e relacionamentos duradouros com Santa Muerte, que por sua vez os ajuda a reafirmar ou construir suas identidades mundanas através de rituais. Como magia de amor ou ritual de vingança, os devotos de Santa Muerte estão dedicando suas vidas a isso. Santo, e estão ganhando a proteção, a vingança e a sabedoria que somente a morte pode oferecer. 50. Bibliografia. Anderson, Cal, a Eduardo Chaves. Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da Civilização de Amor. Religião WD, 2009. Apólito, Lúcio, diretor. No Extra Santíssima Muerte, Opifício Ciclope, 201.vídeo. Belizo de Jesus, Aissa M. Elétrica e Santeria, Agenciamentos Raciais e Sexuais de Transnacionais. Religião. Gênero, Teoria e Religião. Imprensa da Universidade de Columbia, 2015. Bell, Catherine M. Ritual, Símbolos, Sintaxe e Praxis. Em Ritual, Perspectivas e Dimensões, 6189. Nova York, NY, Oxford University Press, 1997. Bramley, David. Santa Muerte como religião perigosa emergente. Religiões, volume 7, não? 6. 2016 114, https://doi.org/10.3390/rel7060065. Castanha, André. Dedicado à morte, Santa Muerte, a Santa Esqueleto. Imprensa da Universidade de Oxford. 2012. Castanha, André. Sexo e morte, os fortes seguidores LGBT de Santa Muerte. A morte e o Donzela, 15 de fevereiro. 2017. https://deadmidens.com/2017/0201/sex-sante-follow. Acessado em 21 de fevereiro. 2020. Castanha, Andrew e Kate Kisberry. Santo folclórico mexicano Santa Muerte o mais rápido. Crescente novo movimento religioso no Ocidente. A Revisão Católica Global, 1. Outubro. 2019. https://www.pfos.com/blogs/tglobalcatólica-201/2019/10/mexican-fuc-sente-sant. A Muerte, o novo movimento religioso de crescimento mais rápido no Oeste /Jogo da Velha Cament 463622124. 40 acessado em 25 de março. 2020. Giertz, Clifford. Religião como sistema cultural. A interpretação das culturas, 87125. Básico. Publicação de livros, 1973. Gomes Michel, Gerardo e Jung von Park. O culto de Jesus Malverde, crime e santidade como elementos de uma modernidade heterogênea. Perspectivas latino-americanas 41, não? 2, 2014.
20214. DOI. 10.177/0094582x135097787. Graziano, Frank. Culturas de Devoção, Santos Populares da América Espanhola. Nova York, NY, Oxford. Imprensa Universitária, 2007. Grimes, Ronald L. O Ofício dos Estudos Rituais. Nova York, NY, Oxford University Press, 2014. Gutman, Matthew C. Os Significados de Macho, Ser Homem na Cidade do México, 10º aniversário. Edição, com novo prefácio. Imprensa da Universidade da Califórnia, 2007. 51. Edinburgh White, Manon e Frederick Gregorius. A Foice e o Pentagrama, Santa Muerte. Do catolicismo popular ao ocultismo. Religiões 8, não? 1, 2016 114. DOI 10.3390/L80100001. Rowe, Simene, Etiale Travessias Devocionais. Em Religião na Esquina da Felicidade e do Nirvana. pp 13/38, editado por Louis Lorentzen, Duke University Press, 2009. Hughes, Jennifer Shepard. Embalando o Sagrado, Imagem, Ritual e Afeto no México e Religião Material Mesoamericana. História das Religiões 56, não? 1, 2016 55107. https://doi.org/10.1086/6866868. Christensen, Regnar. La Santa Muerte na Cidade do México, o culto e suas ambiguidades. Diário de Estudos Latino-Americanos, volume 47, não? 3, 2015 543-566. https://doi.org.proxy006.priv.org/1.017/S0022216x150000024. Martim, Desiree A. Santos da Fronteira, Santidade Secular na Cultura Chicano/e Mexicana. Latinidade, Culturas Transnacionais nos Estados Unidos, Rutgers University Press, 2014. Michalik, Piotr Grzegorz. Morte com um pacote de bônus, Espiritualidade da Nova Era, Catolicismo Popular. E o Culto de Santa Muerte. Archives de Sciences Sociales des Religions 56, não? 153. 2011 15982. O. Rony. Oração por Vingança. La Santa Muerte, 31 de julho de 2012. http://www.santamuerte.org/igreja/3577-for-revend.html. Acessado em 10 de março. 2021. Orsi, Roberto. Milagres Diários, o estudo da religião vivida. Religião vivida na América. Rumo a uma história da prática, editado por David Hall, Princeton University Press, 1997. 321. Orsi, Robert A. Obrigado, São Judas, Devoção das Mulheres ao Santo Padroeiro das Causas Desesperadas. Novo Porto, Londres, Yale University Press, 1996. Rausch, Laura. Santa Muerte, Proteção e Desamparo, uma vista de um altar da Cidade do México. Revisão de Pesquisa Latino-Americana 49, não? S. 2014 12948. https://doi.org/1.1353/lar.2014.0064. Walters, Andrew S. e Ivan Venezuela. Mais do que músculos, dinheiro ou machismo, latino. Homens e a administração da masculinidade. Sexualidade e cultura, uma interdisciplinaridade. Diário 24, não? 3, 2029 6710003 dói 10.1007/S12119-019-096740-8. Branco, Manu. Morte como mulher, Santa Muerte e Yadarin religioso no México. Viu? Mulheres, o mal feminino em fato, ficção e mitologia. Editado Anthony Patterson. Marilena Zakius, Imprensa Interdisciplinar, 2014 235-255. 52. Whittington, Christine. La Santa Muerte, Origem e Significado de um Santo Popular Mexicano. 2011 Wake Forest University, Master's Woodman, Stephen. Como o esqueleto do Santo da Morte decolou com os transgêneros mexicanos. Mulheres. Estados Unidos hoje, 31 de março. 2017. https://www.usa.today.com/history/news/word/20177/003/3/Santa e Muerte-Def-Transgender-Women-Mexico/998670522/. Acessado em 17 de abril. 2020. Venha até mim, ou então. Santa Muerte, A Feiticeira do Amor, uma palestra ilustrada com o Dr. R. Andrew Chestnut. Skeletonscente.com, 18 de maio. 2013. https://skeletonsen.com/2016/005/18/come-to-ori-ori-ori-else-ori-santa-love-sorceries. S. Illustrated Lecture with Dr. R. Andrew Chestnut. Acessado em 25 de março. 2020. Santos. Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, 2021. https://www.usp.org/offices/public-affairs/saints. Acessado em 10 de março. 2021. Compartilhe sua experiência. Skeleton Sente. Com, abril. 2013. https://skeletonsen.com/share-your-experience-most-holy-def. Acessado 3. Março. 2020. 53.